Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 35. Capítulo 405, 405.405 Layout de Anfei. 405. Capítulo 405. Layout de Anfei 405. Capítulo 405. Layout de Anfei. Agora, o mundo profundo e o mundo raso estão completamente desconectados. Isso é razoável? Está certo? Depois que a consciência da borboleta se dissipou, a passagem do pesadelo foi destruída. O armário no edifício da morte tornou-se vagamente um centro conectando o mundo profundo com o exterior. À medida que o jogo avança, podem surgir mais e mais centros como o edifício da morte. O mundo profundo parecia como se, sob a intromissão de alguma força, tivesse seus selos destravados e estivesse lentamente emergindo do fundo do mar, misturando-se gradualmente com o mundo exterior. O proprietário anterior da Caixa Preta era Fu Seng. Ele escolheu a destruição completa, o que resultou no Deep World sendo totalmente selado durante a noite, onde todos os rancores e monstros só podiam mergulhar no desespero. Agora que Fu Seng foi derrotado até se transformar em fragmentos de memória, seu plano original deve ter falhado, e certas coisas do mundo profundo, tendo perdido suas restrições, provavelmente esticarão seus tentáculos para fora. A borboleta foi apenas o começo, ou talvez apenas uma pequena sondagem. Sem preocupações a longo prazo, existem preocupações imediatas. Anfei estava sempre pensando sem parar. Ele não tinha a capacidade de impedir as coisas mais terríveis do mundo profundo. Tudo o que ele podia fazer era acompanhar o tempo e depois tentar provocar mudanças à sua maneira. A integração pode não ser uma coisa totalmente ruim. Muita dor e desespero são suprimidos no mundo profundo. Simplesmente isolá-lo e selá-lo pode gerar um monstro mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Anfei tinha visto os fragmentos de memória de Fu Seng. Parecia que nem a destruição extrema nem a redenção eram a resposta. Agora ele deve encontrar um caminho completamente novo, seja para o bem dos seus vizinhos ou para si mesmo. Depois de expulsar Zen Aishen, Anfei realmente sentiu a pressão sobre si mesmo. Se não fosse por seu controle fortuito sobre o edifício da morte, a desventura de Zen Aishen teria terminado miseravelmente. E com o mundo profundo começando a mudar incessantemente, mais pessoas poderiam entrar acidentalmente devido a vários incidentes. Anfei tinha que estar pronto para desempenhar seu papel de porteiro. Ele realmente se sentia como um guarda de segurança, só que não estava guardando o edifício da morte, mas a passagem do portão fantasma. Ainda estou muito fraco. Se eu tivesse uma força como a do velho fantasma, muitos problemas não seriam mais problemas. Depois de testemunhar o frenesi da alma do mal, Anfei ansiava por esse poder. Ele abriu o painel de atributos e usou todos os seus pontos de habilidade salvos em várias habilidades ativas, atualizando diretamente todas as habilidades ativas para o nível mestre. No mundo raso é muito difícil ganhar pontos de habilidade, mas o mundo profundo está cheio de tarefas ocultas, sem ninguém para competir com Anfei, levando ao acúmulo de uma enorme quantidade de pontos de habilidade. Era como jogar em um servidor privado, só que o dono do servidor era um fantasma. Para avançar ainda mais nas habilidades de nível mestre, ele precisava completar tarefas específicas e agora com apenas uma gota de sangue, Anfei não se atrevia a assumir precipitadamente tarefas tão incertas. Para ele no momento, o nível mestre já era suficiente. Folheando o painel de atributos, Anfei viu seus dois talentos. O talento de retorno de alma era de nível desconhecido, utilizável apenas uma vez por noite, depois de passar pela Yimin Private Academy. O talento de invocação de almas foi atualizado com sucesso para o nível F, agora utilizável 2 vezes por noite. Achando que seria um desperdício não usá-lo, Anfei usou a invocação de almas 2 vezes em seu quarto. A primeira tentativa de convocação de almas foi feita pelo pai de Mingmei, que infelizmente falhou. O assassino que assassinou Ying-Yu aparentemente não usou o dispositivo auxiliar de tratamento psicológico da Deep Space Technology. O segundo alvo de invocação de almas de Anfei foi a mãe de Mingmei. Ela era a irmã biológica do pai de Ying-Yu, que apesar de ser parente de sangue, torturou Ying-Yu como uma fera. Depois de pronunciar o nome da mãe de Mingmei, uma reação surgiu rapidamente do mar de sangue na frente de Anfei. Uma pequena onda revelou um inseto preto se contorcendo desesperadamente por baixo, que foi finalmente engolido de um só gole por um Ghost Face. Funcionou? O painel de atributos voltou ao normal, o portão fantasma se fechou e no canto da sala apareceu uma mulher louca, cujos olhos mostraram brevemente sanidade antes que a loucura assumisse novamente o controle. No momento da convocação da alma bem-sucedida, a mulher revelou seus pensamentos ocultos. Ela não havia realmente perdido a cabeça e ainda mantinha um pouco de lucidez. Então você não enlouqueceu, hein? Anfei observou a mulher com alegria. Não tenha medo, não vou deixar você morrer tão facilmente. Talvez tenha sido porque ele desempenhou muitos papéis de vilão, ou talvez tenha sido contaminado pela atmosfera do mundo profundo. Mas quando Anfei exibiu o que considerou um lindo sorriso, toda a sala começou a adquirir uma vibração estranha. Você também deve sentir falta da sua filha, não é? Vou levar você para vê-la. Anfei caminhou em direção à mãe de Mingmei e agarrou seu braço. A mulher tentou se esquivar, mas sua força era muito inferior à de Anfei, então ela só conseguiu fingir insanidade e uivar inutilmente para ele. Acredite em mim, sua filha está realmente aqui. Anfei arrastou a mulher para fora da sala e para o corredor onde estavam todos da comunidade residencial Felicidade.
sendo encarada pelos vários vizinhos, todos emanando energia negra. A mulher que fingia estar louca gritou de medo e começou a implorar para que Anfei a soltasse. Os apelos funcionam. Era uma vez uma garotinha que também implorou assim, mas você a separou e a enfiou em brinquedos. Você sabia que ela era alérgica a brinquedos de pelúcia, mas escolheu especificamente uma boneca de pelúcia para esconder o corpo dela. O tom de Anfei não poderia mais ser descrito como frio, ele se fundia perfeitamente com os vizinhos do corredor. Olha, sua filha está aí, esperando por você. Anfei apontou para o final do corredor, onde uma menina brincando com uma boneca levantou lentamente a cabeça. Os vazios das órbitas oculares não continham olhos, e a boneca em suas mãos tinha uma notável semelhança com Mingmei. Yui. A mulher recuou desesperadamente, mas naquele momento todos os vizinhos da comunidade residencial Felicidade a cercaram. Vá se reunir com sua filha. Ela está esperando por você há muito tempo. Ela não é minha filha. Ela é um fantasma. A mulher apontou para Yui e gritou histericamente enquanto lutava. Ao vê-la desmoronar, Anfei balançou a cabeça. Você acha que merece ser parente de Yui? Sua filha é aquela boneca, aquela que chora constantemente. Fei entregou a mãe de Mingmei para Yui. A temperatura no corredor caiu e olhos pretos se abriram nas paredes, todos olhando para a mãe de Mingmei. Arrastando a boneca feita de Mingmei, Yui se aproximou da mãe de Mingmei, agarrou seus cabelos e arrastou-a para a escuridão mais profunda no corredor. Atenção jogador 0000. A boa vontade de Yui aumentou em 30. Sua amizade agora avançou para um novo estágio. Yui começou a considerá-lo como alguém de sua própria família. Família como Wei Youfu e o resto. Anfei olhou para longe, sem esperar que os vizinhos ao redor também o estivessem observando. Todos sabiam o que havia acontecido com Yui e sentiam pena da menina cega, mas não podiam ajudá-la. Mas agora, Anfei apareceu, o mais fraco entre eles, mas sempre trouxe milagres. O desejo e a obsessão de Yui estavam prestes a ser realizados por Anfei, e todos perceberam. Em termos de força, Anfei era muito inferior ao anterior chefe do edifício, mas mesmo que o antigo chefe do edifício fosse revivido, eles ainda permaneceriam firmes com Anfei, porque o antigo chefe do edifício nunca os ajudou assim. O tratamento do ex-chefe do edifício foi mais sobre selamento e esquecimento forçados, enquanto Anfei realmente entrou nos corações dos fantasmas e monstros, ajudando-os de todo o coração. O sistema transmitiu vários outros alertas sucessivamente, à medida que a notícia se espalhava entre os proprietários do Edifício da Morte sobre como Anfei ajudou Yui a cumprir seu desejo persistente, levando todos a se reunirem instintivamente ao seu redor. Minhas habilidades estão limitadas no momento e só posso ajudar alguns de vocês, mas no futuro, garantirei que todos vocês não se arrependam mais, disse ele. Aproveitando a oportunidade, Anfei rapidamente aumentou sua boa vontade. Quando Yui voltou, ela tinha outra boneca nas mãos. Caminhando silenciosamente até Anfei, Yui parecia relutante em sair novamente. Ela agarrou a ponta das roupas de Anfei, querendo exercer toda a sua força para melhorar seu padrão fantasma mais uma vez, mas desta vez Anfei rejeitou sua oferta. Espere até que você esteja forte o suficiente para melhorar facilmente o padrão fantasma e então me ajude a fortalecê-lo, disse ele. Da última vez no pet shop, já era extremamente difícil para Yui enfiar 9 vidas no padrão fantasma. Melhorar o padrão fantasma de Anfei com sua força atual lhe causaria imenso dano. Anfei estava considerando o bem-estar de Yui. Desde o momento em que ela foi ferida até agora foi a primeira vez que alguém demonstrou tanto cuidado com ela. Retirando a mãozinha, Yui recuou para o lado de Anfei, aparentemente querendo ficar perto para protegê-lo, não importa o que acontecesse. Depois de perder sua família, Yui agora valorizava seus entes queridos mais do que qualquer outra pessoa. Ela nunca permitiria que nenhum mal lhes acontecesse novamente. Uma pequena cauda se formou atrás de Anfei, e enquanto ele não a mandasse embora, Yui ficaria silenciosamente perto dele. Cada vez que você ajuda outra pessoa, parece que você está me ajudando, uma voz veio do espelho, onde o deus do espelho estava esparramado dentro. Não se esqueça do nosso acordo anterior, preciso de uma alma errante para um corpo. Se isso não for possível, então Huang Ying servirá. Ele é meu irmão, reservado por mim, Li Zai, disse o deus do espelho. É melhor você encontrar outra pessoa. Estranho, da última vez eu consumi secretamente o que restava de sua sorte, mas agora ele parece ter ganhado uma nova sorte. Da próxima vez devo consumir novamente. Anfei não disse nada quando o alto e magro fantasma feroz, Li Zai, falou, e ficou claro que Huang Ying também era popular no submundo. O grupo era barulhento e turbulento, uma cena tão simples parecia quase realista no mundo profundo. Os proprietários do Edifício da Morte ficaram bastante surpresos. Será que seus vizinhos fantasmagóricos poderiam realmente ser assim? Um bom sistema não precisa forçar as pessoas a mudar. Eles aprenderão por conta própria e se transformarão gradualmente. Anfei estava prestes a aproveitar a situação para dizer mais quando, de repente, um grande estrondo veio do quarto andar e todos correram rapidamente em direção a ele. A porta do quarto 4044 foi batida contra a parede, o chão estava coberto de conchas pretas quebradas e manchas de sangue preto. Enquanto todos olhavam para dentro, uma sombra negra como um relâmpago avançou em direção a Anfei.
Shu Qin e Ying Yui fizeram seus movimentos, mas foram esquivados pela figura. Apenas Anfei, que estava coberto de sangue, teve o primeiro instinto de sair do jogo, mas infelizmente ele não completou suas tarefas e não conseguiu sair do jogo. Eu vou morrer? A sombra emitiu uma densa intenção de morte e uma aura sinistra, finalmente parando a poucos centímetros de Anfei. Grande mal? O Big Evil significativamente transformado parecia um gato que cheirava peixe, mas não conseguia alcançar o peixe seco, circulando inquieto em torno de Anfei. Podia-se sentir claramente que Anfei estava a apenas um fio de cabelo da morte, o que era incrivelmente tentador. Big Evil estava tão agitado que pulava para cima e para baixo, e Anfei também estava assustado. Depois de sobreviver a grandes dificuldades, morrer nas mãos de seu próprio animal de estimação seria a maior ironia. Assim que meu volume de sangue for restaurado, vou brincar com você, disse Anfei, com a voz trêmula enquanto dava alguns passos para trás para observar o grande mal à distância. Depois de alguns dias, Big Evil finalmente devorou metade do coração no Santuário das Borboletas e passou por uma transformação ao mudar sua casca. Agora exalava uma aura perigosa e misteriosa, irradiando um encanto especial. Anfei não se atreveu a tocar no grande mal, então ele não tinha ideia de quanto seus atributos haviam aumentado, mas apenas pela maneira como ele se esquivou facilmente das tentativas de Shu Qin e Ying Yui de detê-lo, ficou claro que o pequeno monstro havia se tornado muito mais poderoso do que antes. Você se atreve a comer as coisas do santuário. Você é um verdadeiro tigre, disse Anfei. Quando Anfei permaneceu em silêncio, as coisas estavam bem, mas no momento em que ele falasse, o grande mal atropelaria imediatamente. Impossível de se livrar e era particularmente pegajoso. Não acho que o cachorro de estimação de alguém seja tão afetuoso com as pessoas quanto você. Uma única gota de sangue era realmente muito inconveniente, então Anfei decidiu iniciar seu plano antes do previsto. Ele reuniu todos os proprietários de edifícios e vizinhos de confiança ao seu redor e compartilhou sua ideia maluca. O anterior chefe do edifício da comunidade residencial da Felicidade deixou um mapa, que guardei na memória, juntamente com todas as estradas ao redor do edifício da morte e seus arredores. Agora estou compartilhando esses dados, comprados com o sangue de inúmeras pessoas, com todos vocês, disse Anfei enquanto mergulhava na mancha de sangue no chão e desenhava na parede, a leste do edifício da morte, na direção da rua Ancestral Hall, fica o território de um hospital de cirurgia plástica. Essa área é a mais perigosa, sendo o próprio hospital de cirurgia plástica a principal ameaça. Se você continuar para o leste, há um parque de diversões muito estranho, e os manequins do 9º andar da comunidade residencial Felicidade vêm de lá. Anfei apontou para o canto menos visível da multidão, onde estava um manequim usando uma máscara estranha. Certa vez, tentou desafiar o ex-chefe do edifício, Fu Seng, mas foi preso por Fu Seng no 9º andar. Preciso que vocês finjam ser pessoas da área hospitalar de cirurgia plástica sob o nome de Anfei e criem uma grande comoção na área do paraíso, disse Anfei. Ele precisava urgentemente de mais reputação, pois sempre se manteve discreto. As pessoas que sabiam sobre ele se tornaram amigas ou foram tratadas de maneira limpa. No entanto, isso também significava que sua reputação era baixa. De agora em diante, todos vocês levarão o nome de Anfei. Usaremos esse nome como um símbolo, uma tocha acesa, para que esse nome seja conhecido pelo maior número de pessoas possível. Anfei decidiu não se esconder mais deliberadamente. Não existem coisas indizíveis neste mundo por natureza. Quando um nome se torna conhecido por todos e ninguém ousa pronunciá-lo, ele se torna indizível. Quanto a que tipo de fantasma e monstro isso se refere especificamente, Anfei não estava muito claro no momento, mas ele estava pronto para se tornar esse tipo de fantasma. O mapa do ex-chefe do edifício mostra uma rota relativamente segura. Todos vocês passarão por essas áreas. Uma vez dentro do parque de diversões, nosso plano já terá meio sucesso, afirmou Anfei. A área de construção da morte agora carecia de qualquer ódio completo. Se surgisse o ódio do hospital de cirurgia plástica, todos estariam condenados. Em vez de esperar que os outros agissem, era melhor atacar primeiro. Esse era o estilo de Anfei. Os fragmentos da corda vital deixados na rua Ancestral Hall são úteis, mas preciso discutir os detalhes do plano com o Deus do Espelho, observou Anfei. Anfei manteve o sigilo sob controle. Na área do edifício da morte, qualquer um que conhecesse o nome Anfei se tornava amigo ou tinha sua alma espalhada ao vento. Não houve terceiro resultado. Portanto, pessoas de outras áreas não tinham ideia de que o novo mestre do edifício da morte era Anfei, e o ódio no hospital de cirurgia plástica era misterioso, e ninguém conhecia seus segredos. Levando ambos os fatores em consideração, Anfei decidiu se apresentar como o ódio mais misterioso do hospital de cirurgia plástica. Meu animal de estimação se atreve até a comer do santuário, e o indizível chora várias vezes ao me ver. Alguém tão aterrorizante quanto eu deveria ser mais do que adequado para desempenhar o papel do ódio, refletiu Anfei. A execução do plano certamente enfrentaria muitas dificuldades, mas Anfei não tinha opção melhor no momento. Ele selecionou cuidadosamente as pessoas que estavam prestes a partir, instruindo-as repetidamente sobre coisas a serem observadas e enfatizando a importância de mencionar seu próprio nome. No mundo profundo, mesmo o ódio não ousava revelar facilmente seu nome verdadeiro, mas Anfei corajosamente sugeriu que todos agissem em seu nome, aquecendo os corações de todos. Capítulo 406, 406.406 Vamos iluminar a noite juntos.
406. Capítulo 406 Vamos iluminar a noite juntos. 406. Capítulo 406 Vamos iluminar a noite juntos. Passar pelos arredores do hospital de cirurgia plástica para chegar à mais distante área do paraíso era uma tarefa muito perigosa, mas quando Anfei expôs seu plano, nenhum vizinho demonstrou medo ou hesitou. Depois de muita discussão, o primeiro grupo a seguir em direção à área paraíso foi finalmente escolhido. Na comunidade residencial Felicidade, os que se ofereceram para ir foram Chuquin, Cry e a boneca. Chuquin estava procurando ingredientes frescos em toda a área, mesmo antes do desaparecimento do chefe do edifício anterior, e ela já havia estado na área do paraíso antes. De todos eles, ela era a que tinha mais experiência e força, junto com o trunfo do corpo das 100 maldições, o que a tornava uma candidata muito apropriada. A boneca veio originalmente da área do paraíso, então não havia nada a dizer sobre isso, mas o que surpreendeu Anfei foi Cry. Depois de renascer no Bland Pool of Beach Alley, Cry se tornou diferente de antes. Os lugares onde ele estava ainda estavam envolvidos pelo som do choro, mas ele próprio raramente derramava lágrimas agora. Todo o desespero ficou gravado em seu coração, transformando-se em um poder que ele poderia exercer. Depois de conhecer Anfei, Cry parecia ter crescido. Ele aprendeu a confrontar seu passado. Agora, Cry estava determinado a se tornar ainda mais forte. Ele estabeleceu uma meta para si mesmo de se tornar mais aterrorizante do que o desespero mais profundo, para que nunca mais se sentisse desesperado. Dos proprietários do Edifício da Morte, aqueles dispostos a se aventurar no paraíso eram vários membros do grupo de bate-papo da Morte e da Saia Vermelha. Anfei teria preferido enviar o fantasma saltador de edifícios para a área, mas infelizmente ela já havia despertado o ódio do Fogo Negro. Embora sua transformação tenha falhado, o risco de ela ser detectada em outras áreas ainda era grande. Para estar seguro, Anfei deixou o fantasma saltador de edifício, Zuanwei, dentro do Edifício da Morte. Assim que o pessoal foi organizado, Anfei iniciou a etapa final de seu plano. Antes que a atualização do santuário fosse concluída, ele tinha que garantir a segurança absoluta da área de construção da morte. Aproveitando a presença de todos, ele conduziu todos em uma inspeção completa da área do Edifício da Morte. De acordo com o jogo normal, os jogadores poderiam definitivamente se misturar na área de construção da morte até o nível 30 antes de partir, mas talvez porque Anfei tenha ativado ambos os lados da caixa preta ao mesmo tempo, o valor de experiência que ele ganhou com tarefas de baixo nível era lamentavelmente pequeno agora. Havia muitas tarefas de grau G restantes na área de construção da morte, mas, infelizmente, o atual valor de experiência de Anfei mal aumentou quando ele assumiu tarefas de grau G. As tarefas de grau G correspondem aos níveis 1 a 10, e as tarefas de grau F correspondem aos níveis 10 a 20. Isso significa que se eu assumir tarefas abaixo do meu nível, uma grande parte do valor da experiência será deduzida à força? Talvez no passado alguns conseguissem subir de nível realizando freneticamente tarefas de baixo nível, mas agora esse caminho estava bloqueado. Com seus vizinhos e o grande mal, Anfei passou uma noite inteira vasculhando todos os prédios da área do Edifício da Morte. Com a ajuda de vários rancores especiais e rancores em grande escala, eles completaram 2 tarefas de grau F e inúmeras tarefas de grau G, subindo com sucesso para o nível 16. Ao ouvir a notificação do sistema, Anfei quase chorou. Para chegar ao nível 16, ele completou quase todas as tarefas na área de construção da morte, o que estava muito longe do que ele havia imaginado inicialmente. O irmão Huang Ying subiu de nível 15 em uma noite, enquanto eu, com tantos amigos, só consegui subir um nível depois de atravessar o mapa do iniciante. A diferença entre as pessoas é realmente tão grande. Anfei foi gradualmente percebendo as dificuldades do caminho que havia escolhido. Buscar a resposta correta entre a destruição e a salvação não era realmente algo que as pessoas comuns pudessem alcançar. Assim que eu encontrar Zexen e ver os fragmentos de memória de Fuseng novamente, ele pode me fazer escolher e abrir outra camada da caixa preta. A primeira interação de Anfei com a caixa preta foi feita em um estado completamente inconsciente, representando sua resposta mais genuína. Se lhe fosse dada a oportunidade de escolher novamente, talvez ele pudesse fazer uma escolha diferente. Agora que a área de construção da morte estava segura, Anfei realizou seu primeiro sonho desde que entrou no jogo, ter uma casa segura, um pedaço de propriedade, de sua autoria. Depois de inspecionar minuciosamente todos os edifícios, Anfei e seus vizinhos retornaram à comunidade residencial Felicidade. Sem saber quando aqueles que estavam saindo seriam vistos novamente, eles queriam se despedir adequadamente. Os vizinhos foram fazer os preparativos finais como se tivessem concordado e no final, apenas Chuquin e Anfei ficaram na entrada da comunidade. Brincando com uma faca de jantar embrulhada em pele humana, Chuquin, depois que todos saíram, tirou do bolso um pedaço de papel manchado de sangue. O papel estava envolto em uma centena de maldições diferentes, aparentemente acessíveis apenas aos favorecidos por Chuquin. Quando Chuquin se aproximou com o papel nas mãos, o coração de Anfei bateu forte. Nunca tendo experimentado nada parecido com isso, e com seu alcance de atuação limitado, nunca tendo atuado em dramas de amor ou cenas de beijo, ele se sentia um pouco confuso agora. Poderia ser. De jeito nenhum, é tão direto? Eu deveria.
Normalmente perspicaz, o cérebro de Anfei parecia lento e ele sentiu que seus 8 pontos de poder cerebral eram claramente insuficientes no momento. Ele tentou parecer calmo, seus olhos vagando entre os dedos atraentes de Shuqin e o papel branco manchado de sangue. O cheiro familiar de sangue flutuava no ar, e Shuqin exalava uma fragrância especial de carne que, para o açougueiro da meia-noite, era mais atraente do que o perfume mais caro do mundo. Quando Anfei recuperou o juízo devido à distração, Shuqin já havia se aproximado dele. A distância era próxima. O pomo de Adão de Anfei balançou e sua mente evocou todos os tipos de cenários. Nesta noite sem limites, na misteriosa e aterrorizante entrada da comunidade, Shuqin agarrou a mão de Anfei e colocou o papel manchado de sangue na palma de sua mão. Sem pedir aceitação ou acordo, a intenção de Shuqin era clara. Eu dou isso a você e você só precisa aceitar. Sentindo uma sensação de gelo na ponta dos dedos, Anfei olhou para o rosto de Shuqin, um tanto dominador, mas terno por dentro. Quando Anfei se aventurou pela primeira vez fora da comunidade residencial da felicidade, foi Shuqin quem o acompanhou. O Paperman de cor de sangue que o resgatou da morte repetidas vezes também foi feito por Shuqin usando seu próprio sangue. Se Anfei era o deus protetor da rua Yimin, então Shuqin era o deus protetor de Anfei no início. Anfei não sabia o que Shuqin estava prestes a dizer, mas sentiu que não importava o que ela dissesse, provavelmente não recusaria. Está escrito naquele papel. Eu entendo, Anfei respirou fundo. Foi a primeira vez que ele se sentiu nervoso, não porque estava sendo perseguido. Nunca pensei que poderia desencadear tal conspiração no mundo profundo fermentado pelo desespero. Anteriormente, ele tratava o jogo apenas como um teste de sobrevivência, mas não esperava que houvesse outras missões secundárias no jogo. Isso mesmo, como poderia faltar uma vida perfeita, Anfei abriu o jornal, mas depois de ver seu conteúdo, as ideias que ele havia preenchido em sua mente desapareceram como fumaça. O papel branco manchado de sangue listava 5 locais, cada um escondendo um enorme armazenamento refrigerado. Enquanto você estava fora, usei toda a comida que acumulei para preparar pratos suficientes para você, todas as suas carnes favoritas. Deve ser o suficiente para durar até eu voltar. Shuqin olhou para Anfei, um tipo maduro de irmã mais velha, com uma expressão que continha uma espécie de amor distorcido. Você parece um pouco desapontado? Os lábios de Shuqin se curvaram em um sorriso, aqueles lábios que pareciam manchados de sangue fresco, aproximando-se lentamente de Anfei. Ou será que você queria comer outra coisa? A risada de Shuqin ecoou em seus ouvidos e quando Anfei reagiu, Shuqin já havia jogado uma piton gigante negra na frente dele e então entrou na comunidade residente da felicidade. Sob as luzes bruxuleantes da rua, Anfei e a piton gigante negra ficaram estupefatos na entrada da comunidade, observando sua silhueta quase perfeita e cor de sangue. É realmente isso que ela quis dizer? Anfei se virou para olhar para a piton negra. O bichinho de estimação de Shuqin também se virou para olhar para Anfei. Um homem e um monstro se entreolharam. Então a piton deslizou lamentavelmente até os pés de Anfei. Por que você está sentindo muito, garotinho? Eu te ofendi por estar comigo? Tenho muitos animais de estimação agora, cada um mais forte e confiável que o anterior. Quase ao mesmo tempo que Anfei terminou de falar, uma notificação do sistema apareceu de repente em sua mente. Jogador número 0000, observe. Você se entregou a obstruções malignas, ganhando 10 pontos de reputação. Sua pontuação de reputação atual é 46. Depois de tantas dificuldades, sua reputação atingiu apenas 30 pontos, e agora o sistema subitamente indicava que sua reputação havia aumentado em 10 pontos, deixando Anfei totalmente perplexo. Os vizinhos ainda não partiram? Como minha reputação disparou de repente? Depois de verificar a notificação novamente, Anfei teve um pressentimento muito ruim. Entregou-se a obstruções malignas. Não é esse o talento do Big Evil? Caramba! Onde está o grande mal? Olhando em volta, o grande mal que sempre esteve ao lado de Anfei agora não estava em lugar nenhum. Assim como um cachorro pode desaparecer em um piscar de olhos enquanto sai para passear. Sentindo-se cada vez mais inquieto, ele procurou pela rua e ao ver o santuário em frente à entrada da comunidade residencial da felicidade, sua cabeça zumbiu e seus lábios ficaram pálidos de medo. O pano preto caiu no chão e a tigela quebrada em frente ao santuário foi derrubada. O arroz branco que nunca deveria diminuir na tigela desapareceu completamente. Jogador número 0000, observe. Seu animal de estimação chamou a atenção de uma entidade desconhecida, você está agora em um estado amaldiçoado contínuo. Tabu. Jogador número 0000, observe. Seu animal de estimação profanou o santuário, você está agora em um estado amaldiçoado contínuo. Ivolfien. Tabu, estado amaldiçoado contínuo, método de remoção desconhecido, charme reduzido em 1. Existem muitos tabus indescritíveis nesta cidade. Você escolheu não acreditar neles e embora fale de seus nomes, eles já agarraram seu coração. Ivolfien, estado amaldiçoado contínuo, método de remoção desconhecido, charme reduzido em 3. Poucas pessoas estão dispostas a se aproximar de você agora, você trará infortúnio. Foi só depois que o sistema terminou suas notificações e ouviu a voz de Anfei que Big Evil saiu do santuário, mastigando algo em sua boca. Anfei não sabia o que o grande mal havia comido dentro do santuário. Quando ele olhou para dentro do santuário já estava vazio, nem mesmo o pedestal da estátua do deus estava lá. Que pecado eu cometi, realmente um pecado.
Anfei não se importou com o grande mal comendo o santuário, mas o problema era que o santuário na entrada da comunidade residencial da Felicidade parecia ter sido deixado por um dos seus. Esqueça, o que está feito e não pode ser mudado agora. Anfei olhou para o santuário vazio e depois voltou-se para olhar o prompt do sistema. O grande mal comeu o conteúdo do santuário e, embora a penalidade seja aplicada a mim e ao grande mal, o sistema parece ter mencionado apenas que meu animal de estimação agora chamou a atenção de uma existência desconhecida. Apenas o grande mal foi visto pelo inominável atrás do santuário, não eu. Se for esse o caso, então é melhor deixar o grande mal comer os santuários em outras áreas. As maldições que meu animal de estimação recebe, eu, como seu mestre, as carrego junto. Porém, parece que a reputação que meu animal de estimação adquire também é atribuída a mim. Anfei calculou a quantidade de reputação que precisava e, ao destruir mais 5 santuários, quase cumpriria as condições para atualizar seu próprio santuário. Talvez eu devesse enviar Big Evil para a área do paraíso? Ou personificar um monstro que saiu do hospital de cirurgia plástica? Anfei olhou para Big Evil, ainda correndo em círculos ao seu redor como um idiota, e muitas ideias surgiram em sua mente. Ele começou a argumentar com Big Evil, apontando para os santuários, tentando dizer-lhe que em outros bairros não muito distantes havia santuários ainda mais saborosos para se deliciar. Os vizinhos que entraram na comunidade voltaram um por um, prontos para completar as tarefas que Anfei havia designado. Big Evil, intrigado com as cenas descritas por Anfei, estava disposto a comer os santuários, mas o problema agora era que ninguém além de Anfei poderia dirigir o Big Evil. Com apenas uma gota de sangue nele, Anfei não poderia liderar pessoalmente o grande mal em busca de santuários. Ele teve que confiar a outra pessoa para vigiar o grande mal. Caso contrário, esse prenúncio de um grande desastre poderia se tornar incontrolável. Depois que todos ao redor tentaram, Anfei ficou surpreso ao descobrir que Big Evil não demonstrou nenhum desejo de matar Bai Sinian, o único sobrevivente da companhia de segurança. Bai Sinian? Você tem essa habilidade? Big Evil nasceu no poço de cadáveres de uma loja de animais, e sua primeira transformação ocorreu na poça de sangue abaixo da companhia de segurança. Talvez durante sua transformação tenha sido influenciado pelas almas mortas dos guardas de segurança. Ou talvez tenha sido porque Anfei usava o uniforme do guarda de segurança todos os dias. De qualquer forma, quando Big Evil passou por Bai Sinian, não revelou qualquer vontade de atacar. Estou feliz por ter salvado você naquela época. Anfei não esperava que sua gentileza passada viesse em seu auxílio em um momento crítico. Ele reuniu Big Evil e Bai Sinian, solicitando repetidamente que agissem em conjunto. Demorou uma hora até que Big Evil concordasse relutantemente em acompanhar Bai Sinian. Não se preocupe, com certeza vou cuidar disso. Aonde vai, eu vou. Bai Sinian, vestido com o uniforme do guarda de segurança e seguido por um cão maligno, tinha um ar impressionante. Não use mais o uniforme do guarda de segurança. É melhor você conseguir alguma roupa de paciente perto do hospital de cirurgia plástica e vesti-la. A partir de hoje você saiu do hospital de cirurgia plástica. Não chame seu nome de grande mal também. De agora em diante você o chamará de verme da cirurgia plástica. Anfei começou a trabalhar nos detalhes, treinando cada vizinho com urgência em suas funções. Depois que tudo foi arranjado, eles seguiram para a Ancestral Hall Street. Com a ajuda do Deus Espelho, todos carregaram uma grande quantidade de cordas da vida quebradas e também aprenderam os métodos básicos de usá-las. Desta vez devemos fazer uma grande comoção, mas não somos de matar indiscriminadamente. Se encontrarmos algum fantasma feroz que possamos ajudar, não seja mesquinho com sua gentileza, Anfei apontando para si mesmo, disse. Antes, só eu era chamado de Anfei nesta escuridão. Só eu acreditei na esperança. Agora todos vocês se chamam Anfei. Todos vocês têm esperança e luz escondidas em seus corações. Seu olhar percorreu cada um dos vizinhos, e a mente de Anfei se encheu de lembranças que ele compartilhou com eles. Involuntariamente seus destinos ficaram interligados. A noite sem limites do mundo profundo pode não mudar com a chegada de Anfei, mas o número de pessoas dispostas a acompanhá-lo para iluminar a escuridão estava crescendo cada vez mais. Capítulo 407, 407.407 Nomeação para melhor jovem ator. 407, capítulo 407, nomeação para jovem ator de destaque 407, capítulo 407, nomeação para jovem ator de destaque Anfei observou um vizinho após o outro partir e realmente sentiu um pouco de relutância em seu coração. A parte externa do edifício da morte era perigosa, e a escuridão ao longe deveria ser sua para explorar, mas agora ele ficou com apenas uma gota de sangue. Quando ele não conseguiu mais avançar, os vizinhos se levantaram. Observando todos desaparecendo gradualmente na noite, Anfei sentiu-se afortunado por ter conhecido um grupo de pessoas dignas de confiança. Vamos, é hora de voltar. Deixando alguns proprietários do Death Building para proteger secretamente a Ancestral Hall Street, Anfei e Inglon caminharam em direção à Yimin Private Academy. Os fantasmas ferozes na área do Edifício da Morte, com a capacidade de manter a racionalidade e o poder forte, haviam partido em sua maioria. Wei Youfu e o Pequeno 8 ainda não haviam se recuperado totalmente, então Anfei se sentiu extremamente inseguro. Ele precisava reunir forças ao seu redor. Ao entrar na Yimin Private Academy, este mapa oculto agora parecia a casa de Anfei. Depois de cumprimentar o segurança, Anfei abriu a porta do consultório médico e acordou Jin Seng.
Correntes tilintaram enquanto palavras imbuídas de uma maldição começaram a se espalhar pelas paredes e pelo chão, logo cobrindo toda a sala. O menino outrora frágil havia mudado. Ginseng exalava uma intensa aura assassina, tornando difícil de olhar diretamente. Depois que a consciência da borboleta se dissipar, monstros de outras áreas poderão vir para cá. Não somos fortes o suficiente para enfrentá-los, então espero que você possa me ajudar. Fei foi direto ao ponto, sem esconder suas intenções. Ginseng balançou a cabeça ao ouvir isso. Ele abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas caracteres distorcidos rastejaram instantaneamente por toda a sua língua e dentes, parecendo extremamente assustadores. Levantando o braço, Ginseng apontou para o chão na frente de Anfei, onde uma linha de caracteres de sangue apareceu. Tenho muitas maldições sobre mim, não posso sair até que todas as maldições sejam suprimidas. Após o aparecimento dos personagens de sangue, eles desapareceram lentamente. Ginseng caminhou passo a passo em direção a Anfei, seus dedos tocando levemente a coluna de Anfei, escrevendo novas palavras de maldição nele. Você é destemido, sempre nutre esperança, sua existência será conhecida por todos, mas ninguém se atreve a chamar seu nome. Um dia no futuro, você se tornará o rei do Distrito Leste, governando o edifício mais alto da noite. Personagens vermelho-sangue permearam o corpo de Anfei e depois desapareceram, como se estivessem entrelaçados com o destino de Anfei. Depois de completar a nova maldição, o corpo de Ginseng encolheu significativamente, e as maldições que se espalhavam pela sala também começaram a desaparecer. Você colocou uma nova maldição em mim? Anfei estava ciente das capacidades de Ginseng. O enunciado anterior do outro já havia se tornado realidade. Anfei não sabia se Ginseng havia previsto o futuro ou mudado o futuro, ou talvez guiado Anfei para um futuro melhor. Comparada com a maldição anterior, a nova maldição que Ginseng concedeu a Anfei foi claramente muito mais poderosa. Isso pode ser visto no estado atual de Ginseng. Seu corpo tremia, parecendo que aquelas poucas palavras simples haviam esgotado todas as suas forças acumuladas. Você está bem? Você quer que eu compre um armário mais espaçoso para você? Anfei tentou apoiar Ginseng, mas este o dispensou, usando o último resquício de lucidez para retornar ao armário com o remédio, selando-se novamente. Depois que matei Butterfly, Ginseng parece confiar mais em mim, e minha amizade com ele já deve ter superado a de Fuseng. Depois de agradecer brevemente a Ginseng, Anfei abriu a porta do consultório médico. Ele estava prestes a sair quando de repente viu o segurança sobrecarregado com um corpo cheio de fantasmas. Professor An, com quem você estava conversando? Não é nada. Anfei sorriu gentilmente para o velho. Ele, como os outros fantasmas e monstros no campus, decidiu tecer uma mentira benigna para o velho. Velho, posso apresentar a escola a alguns novos alunos no futuro, cultivando-os para serem pessoas que podem iluminar a noite. Os estudantes que Anfei mencionou não eram apenas fantasmas e monstros, mas também alguns jogadores extraordinariamente talentosos. O segurança, cego pelos fantasmas, não conseguia ver os espíritos fantasmagóricos, mas conseguia ver os jogadores. Assim, Anfei avisou. Isso parece ótimo. Portanto, alguns lugares não deveriam ser muito parecidos com o submundo, pelo menos deles uma oportunidade de transição. Anfei compartilhou seus pensamentos, como melhorar as acomodações e o refeitório e marcar uma pequena zona de segurança. Submundo? O segurança não entendeu muito bem. Sinto que a nossa escola tem uma boa ética, não há nenhum incidente de bullying atualmente e em todos os aspectos parece louvável. Então você está muito confiante. Até mesmo São Glei teria que ser um aluno diurno em nossa escola. Fei murmurou baixinho e não conversou mais com o velho. Ele encontrou uma sala segura e apertou a tecla de saída do jogo. Todos foram engolfados por uma cor vermelho-sangue. Enquanto a consciência de Anfei estava se desconectando, ele mais uma vez viu Geshen. Com a cabeça de um velho nos braços, Geshen olhou na direção de Anfei, exceto que seu olhar parecia estar focado em algo atrás de Anfei, esforçando-se para se virar. No último momento, antes de sua consciência sair, Anfei viu a figura sangrenta atrás dele aparecer mais perto. Bang! Sua cabeça, vestida com o capacete de jogo, bateu na porta da cápsula. Anfei removeu o capacete, começando a suar frio incontrolavelmente. Ele ainda não tinha visto o rosto da pessoa atrás dele, apenas sabendo que agora estava mais perto. Quem é realmente essa maldita figura? Por que ele só aparece quando entro e saio do jogo? Quando tudo fica vermelho sangue, por que a maldita pessoa está atrás de mim? Anfei saiu da Game Box e olhou para o relógio na parede. Ah não, vou me atrasar. Jogar o interessou profundamente, fazendo com que Anfei esquecesse que precisava gravar um filme no dia seguinte. Depois de se lavar rapidamente, ele pegou um táxi para o Meat Factory Courtyard for Family. Quando Anfei chegou, todos já haviam começado a atirar. Ele entrou no set se desculpando, sem esperar que do diretor aos membros da equipe, ninguém pensasse que seu atraso fosse um problema. Em vez disso, seus olhares estavam cheios de admiração, o que deixou Anfei um tanto confuso. Diretor Zan, sinto muito, estou atrasado. Anfei nem havia explicado quando geralmente muito rígido o diretor Zan simplesmente deu um tapinha no ombro de Anfei, sua expressão tão calorosa quanto a do Papai Noel trazendo presentes. Não se desgaste. Ser jovem é de fato o seu trunfo, mas você também precisa cuidar da sua segurança. As palavras do diretor Zan foram cheias de preocupação. Vamos filmar as cenas de outros atores primeiro, vá descansar um pouco.
Não foi apenas o diretor Zhang, mas outros atores e membros da equipe também persuadiram Anfei a descansar mais, fazendo Anfei acreditar que seu segredo de possuir uma caixa preta havia sido exposto. Enquanto comia a refeição nutritiva especialmente preparada pela tripulação, Anfei abriu o telefone e então entendeu o que havia acontecido. A polícia anunciou um novo prêmio Herói Justo, e o antigo caso envolvendo os proprietários do Edifício da Morte teve um grande avanço com a ajuda de Anfei. Enquanto filmava e resolvia casos simultaneamente, o filme ainda não havia terminado de ser filmado, mas nenhum caso já havia sido resolvido. Outros atores podem estar envolvidos em algumas notícias escandalosas, mas Anfei estava estritamente nas notícias jurídicas. Seu nome mais uma vez atingiu as tendências de pesquisa, embora ele ainda estivesse muito atrás de Huang Ying em termos de popularidade. Talvez porque as filmagens de Romance de Mistério estivessem chegando ao fim e a fase promocional estivesse começando. A equipe de produção tentou usar a popularidade crescente de Anfei, mas mesmo seus esforços não conseguiram abalar a posição de Huang Ying na tabela de classificação de tendências. Eu me pergunto como está o irmão Huang Ying por lá? Anfei abriu a tabela de classificação em tempo real de Perfect Life, os nomes do segundo para o nono lugar continuaram mudando, mas o primeiro lugar sempre foi Huang Ying. Dizia-se que o mercado negro clandestino já havia começado a apostar em quantos dias Huang Ying poderia ocupar o primeiro lugar. Anfei enviou uma mensagem para Huang Ying, que então ligou de volta diretamente usando um número criptografado. Irmão Huang, por que você está apenas no nível 17? Vejo que o segundo lugar já está no nível 14. A cada 5 níveis existe um limite. A experiência necessária para subir de nível torna-se muito grande, explicou Huang Ying. Além disso, Perfect Life espera principalmente que todos no jogo encontrem a cura e descubram seu verdadeiro propósito. Então subir de nível é na verdade secundário. Isso faz sentido. Os itens que você me deu estão quase esgotados. Preciso ir à sua casa novamente esta noite. Desta vez troquei pela maior mochila que consegui nesta fase. A voz de Huang Ying estava um tanto rouca. Há outras pessoas ao seu redor? Tenho alguns assuntos importantes que gostaria de relatar. Sou só eu nesta sala. Anfei abriu a porta para verificar e depois foi para um canto. Em Perfect Life, os primeiros 10 níveis são o estágio de iniciante, onde o sistema orienta os jogadores a se familiarizarem com diversas funções. Somente depois de desbloquear uma profissão no nível 10 é que alguém realmente entra no mundo para desfrutar livremente de todos os tipos de vidas. Embora eu já esteja no nível 17, ainda quero dizer que os jogadores que alcançam o nível 10 e completam a mudança de profissão durante esse período já são os melhores jogadores profissionais. Parece que você está muito à frente deles. O problema é que esses jogadores realmente não param por nada, geralmente vêm de grandes estúdios onde dezenas de pessoas apoiam uma pessoa. Como é que esta escravização da vida dos outros é diferente da realidade? A voz de Huang Ying carregava uma pitada de raiva. O que me chocou ainda mais é que alguns dos jogadores que participaram do teste beta já iniciaram experimentos profundos com o jogo. Eles tentam matar NPCs ou enganar as emoções dos NPCs para roubar dinheiro. Embora a maioria dos jogadores falhem, alguns conseguiram. O que você está tentando dizer? Nada demais, eu simplesmente não suportava as ações de um grande estúdio de jogos. Para ajudar um NPC que eles intimidaram, usando as habilidades do Blind Doctor, consegui tirar 2 de suas contas principais. Huang Ying não queria causar problemas para Anfei, então achou melhor informar Anfei sobre isso. Matou 2 contas principais? São as contas principais apoiadas por dezenas de pessoas. Devo ter formado uma rivalidade com eles agora. Mesmo que eles não consigam descobrir que fui eu agora, se pensarem bem, não há muitos jogadores que tenham a capacidade de fazer isso. É isso? Achei que você tivesse feito algo devastador. Anfei ficou um tanto sem palavras. A pena de morte em vida perfeita é extremamente severa. Depois que um personagem morre, tudo tem que recomeçar, como se o personagem realmente tivesse morrido naquele mundo. Deixe-me dizer a você, morrer no jogo e depois ter morte cerebral na realidade, isso é grave, disse Anfei com confiança. Não tenha medo se as coisas derem errado, apenas haja diretamente. Não se importe com as regras, você mesmo precisa se tornar a regra. Isso não é um pouco arrogante? O que você precisa fazer é se tornar a bandeira e referência para todos os jogadores do mundo raso. Contanto que você acredite que é a coisa certa a fazer, você pode seguir em frente e fazê-lo. Se alguém estiver no seu caminho, basta removê-lo. Se você tentou o seu melhor e ainda não conseguiu fazê-los ir embora, então pode me dizer o nome deles, disse Anfei, com a voz fria. Posso ajudá-lo a persuadi-los. Fazer a coisa certa? Huang Ying pareceu entender. Acho que entendi. Descobriu mais alguma coisa? Anfei foi o apoio mais forte de Huang Ying. Pode-se dizer que enquanto Anfei estivesse vivo, Huang Ying sempre seria um jogador de primeira linha no mundo raso. Explorei alguns mapas que não estavam no teste beta. Naquela enorme cidade, como o céu, mais e mais eventos sobrenaturais começaram a acontecer. No entanto, esses incidentes ocorreram principalmente entre NPCs e não relacionados aos jogadores. Você mencionou isso da última vez. Desde o 4º teste beta, os mapas sobrenaturais de terror foram removidos. Perfect Life criou Horror Park e Death Row Prison especificamente para jogadores que gostam desses elementos.
Mas depois que o teste público foi entregue ao cérebro inteligente, tudo parece diferente. Huang Ying tornou-se muito sensível sob o treinamento de Anfei. O mais estranho é que esses eventos sobrenaturais desapareceram completamente após um grande influxo de jogadores. Parece que o cérebro inteligente está escondendo algo deliberadamente. Um aumento nos eventos sobrenaturais não é um bom sinal, especialmente quando o jogo acabou de começar. Há outra coisa sobre a qual devemos ser cautelosos. Huang Ying enviou a Anfei um arquivo criptografado, antes de Perfect Life ir ao ar. A Eternal Life Pharmaceutical e a Deep Space Technology anunciaram o maior ovo de Páscoa, que era encontrar a caixa preta deixada pelo presidente anterior, com recompensas incluindo ações originais da Eternal Life Pharmaceutical. Já existem muitos Black Box Hunters no jogo, que também estão procurando desesperadamente a entrada para os mapas ocultos. Não subestime, esteja pronto para encontrá-los nos mapas ocultos. Ao abrir o arquivo enviado por Huang Ying, havia uma lista detalhada. Huang Ying se infiltrou nos caçadores da Caixa Negra usando sua identidade oculta como médico do sangue e até subiu para os escalões superiores. Trabalho duro. Anfei tinha uma memória excelente. Depois de desligar o telefone, memorizou a longa lista de uma vez. Talvez um dia tivesse que mandar um pouco de carinho para as pessoas da lista. Depois de vadiar um pouco na sala de descanso, Anfei guardou o telefone, pegou o roteiro e saiu para começar um dia de filmagens. No final das contas, embora Anfei estivesse atrasado, ele ainda foi o primeiro a terminar sua parte. No momento em que se preparava para sair do trabalho, o assistente do diretor Zhang já o havia parado preventivamente na porta. Professor An, haverá um evento daqui a pouco. O diretor Zhang e a equipe de produção esperam que você possa comparecer. Um evento? O Festival Anual de Cinema está prestes a começar. Recomendamos seu nome e assim que Romancista de Mistério participar, você deverá ser o candidato mais forte para melhor ator revelação e melhor ator coadjuvante deste ano. Antes do início oficial do festival, haverá um evento de seleção dos indicados e achamos que com a sua apresentação, ser selecionado não será problema algum. Por isso gostaríamos de avisá-los e esperamos que possam comparecer. As palavras do assistente do diretor Zhang deram a Anfei uma sensação quase de sonho. Há alguns meses, ele ainda se preocupava em sobreviver, mas agora já estava elegível para concorrer a prêmios. Eu posso, isso é possível. Fei fez uma pausa. O evento é durante o dia? Começa às 8 da noite. Acho que seria melhor se você participasse. Este ano, há muitos atores e diretores de peso, incluindo o craque diretor de filmes de terror que ficou quieto por muito tempo e um ator cômico de nível nacional. Capítulo 408. 408.408 O Hospital de Cirurgia Plástica Desaparecido. 408. Capítulo 408. O Hospital de Cirurgia Plástica Desaparecido. 408. Capítulo 408. O Hospital de Cirurgia Plástica Desaparecido. Se for às 8 da noite, o tempo está um pouco apertado, mas vou tentar chegar. Anfei não se importava com quem mais estaria lá. Tudo o que ele pensava era se isso não atrapalharia seu jogo. Então, vou considerar isso um sim de você? O assistente do diretor Zhang deu um suspiro de alívio, temendo que Anfei recusasse. Este jovem ator era bom em muitos aspectos, mas diferente de um ator normal. Enquanto outros mal podiam esperar para andar no tapete vermelho e participar de eventos para aumentar sua visibilidade, ele se contentava em apenas filmar e ajudar a polícia a resolver casos. Se fosse dito que ele costumava investigar assassinatos devido às pressões da vida e para sobreviver, o assistente do diretor Zhang agora acreditava que Anfei fazia isso puramente por interesse e amor pela justiça. Não foi só ele quem pensou assim, outros membros da equipe no set sentiram o mesmo. Professor An, relatei suas informações. Você já pensou em ingressar em alguma empresa ultimamente? O assistente do diretor Zhang abordou Anfei. Se não, não se preocupe ainda. Espere até ganhar um prêmio, seu valor definitivamente vai disparar. Não tenho planos de ingressar em nenhuma empresa. Ajo simplesmente porque é tudo o que sei fazer. Os pecadores que você pegou provavelmente não pensariam assim. O assistente do diretor Zhang acidentalmente falou o que pensava e rapidamente mudou de assunto. Vou notificá-lo novamente antes do início do evento. O diretor Zhang sabe que você não tem um agente, então pode entrar em contato comigo diretamente para qualquer coisa. Depois de falar, ele se afastou como se ficar muito tempo com Anfei fosse sugar sua alma. Sou muito mais velho que ele, mas porque sempre fico nervoso ao falar com ele. Já conheci muitas estrelas importantes antes, e a aura deles é completamente diferente da de Anfei. Observando a figura do assistente se afastando, Anfei balançou a cabeça. Por que esse cara sempre fala o que pensa? Eu realmente tenho uma presença tão intimidante entre a equipe, ou será que alguns talentos que ganhei no jogo afetam sutilmente as pessoas ao meu redor? Voltando ao distrito da Cidade Velha, Anfei tentou usar seus talentos e habilidades derivados do jogo no caminho, apenas para atrair olhares de simpatia dos transeuntes. Antes mesmo de entrar na comunidade residencial, Anfei viu um rosto que menos queria ver. O líder de sua empresa havia vindo com a Sheg novamente. Vocês algum dia vão parar? Vindo para minha casa como se fosse uma casa humilde? Anfei foi bastante hostil em seu discurso, não gostando daquele líder. Fei, não pense que só porque filmou com o diretor Zhang, você pode falar conosco assim. A Sheg não tinha terminado de falar quando Anfei passou por ele. A Sheg ficou muito irritado com a atitude de Anfei. Quanto melhor ia a carreira de Anfei, mais ciúme ele sentia.
Ele acreditava que tudo que Anfei tinha deveria ser dele. Se não fosse Anfei assumindo seu papel principal, ele teria filmado com o diretor Zhang e seria ferozmente cortejado por grandes empresas. A fúria explodiu instantaneamente e ele alcançou o ombro de Anfei, mas quando sua palma estava prestes a pousar, Anfei pegou seu pulso e sua palma. Sendo mais rápido, o aperto de Anfei era como uma pinça de ferro, imobilizando Asheg. Ai, ai, deixe ir! Solte! Asheg fez uma careta, a outra mão alcançando o rosto de Anfei. Anfei deu um pequeno passo para trás e puxou com força, fazendo com que o desequilibrado Asheng se ajoelhasse no chão. Se sua boca estivesse tão limpa quanto metade de suas roupas, você não seria derrubado hoje. Anfei, enquanto segurava o gritante Asheng, olhou friamente para o líder. Espero que você perceba uma coisa. Nunca foi você que me deu oportunidades, mas sim, eu tenho lhe dado oportunidades. Depois de falar, ele casualmente jogou Asheng no chão. Suas mãos estão bem cuidadas. Lembre-se de manter sua boca também. Saindo rapidamente, Anfei não queria que esses personagens insignificantes afetassem seu humor para jogar. Droga! Ousar e atacar um ator na rua. Tenho mais de 1 milhão de seguidores. Anfei, isso não acabou. Depois que Anfei se distanciou um pouco, Asheng levantou-se do chão e gritou em direção ao prédio. Tudo bem, parece que ele realmente não quer cooperar conosco. O líder voltou para o carro, com os olhos escuros e ameaçadores. Eu realmente não entendo por que você insiste em entrar em contato com ele. Esse homem está ligado a um assassino. Ele eventualmente trará grandes problemas. Asheg, parado do lado de fora do carro, cobriu a mão, que ficou roxa onde Anfei agarrou. O festival de cinema está chegando e eu não iria até ele se algum ator da companhia pudesse concorrer a um prêmio. O homem aumentou a temperatura do carro. Dirija. Um bando de caras inúteis, jogar dinheiro neles é inútil, e eles continuam me causando problemas. Sem esperar que Asheg entrasse, o homem ordenou ao motorista que fosse embora. Ele ficou sentado no carro, sem olhar para trás, nem mesmo para Asheg, que ainda estava ali pasmo. Se você não quer me ajudar, então não espere que seja fácil também. Destruir alguém é sempre mais fácil do que alimentá-lo. O homem pegou o telefone e discou um número. Ouvi dizer que o romancista de mistério do diretor já está quase terminando de filmar. Quando eles começarem a promovê-lo, vocês farão o papel de parentes das vítimas e começarão a atacar Anfei de forma abrangente. Seria melhor se você pudesse forçar a equipe do romancista de mistério a deletar as cenas de Anfei. Ouvi dizer que ele é apenas um papel coadjuvante menor. De qualquer maneira, não se preocupe, já organizamos tudo. Este será definitivamente um golpe fatal. Vamos garantir que ele nunca mais possa se misturar ao círculo do entretenimento. Uma voz masculina aguda veio do telefone. A propósito, o chefão está muito zangado recentemente. Sua configuração inicial em Perfect Life parece ter sido completamente arruinada, e agora ele parece querer que você volte e assuma o controle lá. Completamente arruinado, o que isso significa? Perfect Life não é um jogo do tipo cura? Ontem à noite, nossas duas principais contas foram mortas maliciosamente e ainda não sabemos como o assassino fez isso. Depois do amanhecer, quando contatamos outros estúdios para investigar o assassino, ele apareceu novamente e matou todas as nossas contas que tinham talento. A voz afiada estava cheia de raiva reprimida. Vocês ofenderam alguém? Como poderíamos ofender alguém se nem sequer saímos da Vila dos Novatos? Todos estão em uma corrida contra o tempo para subir de nível, mas somos apenas nós que esse psicopata tem como alvo. Depois que o festival de cinema acabar, voltarei para a sede. Vocês tentam encontrar o assassino sozinhos por enquanto. O homem olhou para o logotipo na manga. A sede fazia parte de um grande conglomerado de entretenimento e o cinema era apenas uma de suas muitas áreas de negócios. O carro voltou direto para Smart New City. O homem saiu do estacionamento subterrâneo de seu condomínio residencial para esperar o elevador, e um pintor, que também parecia estar esperando o elevador, parou ao lado dele. Que azar! Ele puxou um lenço e cobriu o nariz e a boca, depois se afastou. Num instante, o pintor, carregando um balde de tinta vermelha, entrou no elevador. O homem franziu a testa e hesitou por um longo tempo antes de entrar relutantemente no elevador. Quando o elevador deu partida, ele olhou para as portas iluminadas do elevador e ajustou o colarinho, ignorando completamente o pintor parado no canto. Com licença, você é o senhor Borboleta do Jardim número 24? Uma voz veio de trás dele, o pintor falou de repente, dizendo algo inexplicável. Exalando uma lufada de ar fétido, o homem não se incomodou com o pintor. Ele estava apenas irritado porque o pintor havia trazido cheiro de tinta para dentro do elevador. Com licença, você está... Você pegou a pessoa errada. O homem acenou com a mão impacientemente, ele cobriu o nariz, franziu a testa e lançou um olhar para o pintor. Você é novo aqui? Quem deixou você trazer tinta para o elevador? Os padrões estão realmente caindo. Desculpe, sinto muito. É a minha primeira vez em uma comunidade tão sofisticada, não conhecia as regras, desculpou-se repetidamente o pintor. Sua atitude até descrita como humilde. O homem sentiu que era indigno dele discutir com tal pessoa. Ele virou a cabeça, seu olhar inadvertidamente captando o display do elevador, o que o fez parar. 24º andar. Os elevadores do Smart District eram realmente rápidos, mas ele sentia que só havia trocado algumas palavras com o pintor desde que entrou no elevador e, além disso, sua casa não ficava no 24º andar. Como uma porta espelhada, o elevador dava para o corredor do 24º andar. O homem nunca tinha estado neste andar antes.
Ele olhou para o corredor vazio, temporariamente confuso. Foi o pintor que precisou vir para este andar? Ele não saiu, mas apertou o chão para onde queria ir e depois se virou para olhar para o pintor. Ao se virar, viu através da parede lisa e brilhante do elevador que o pintor do canto estava olhando para ele. Sem motivo aparente, os olhos do pintor estavam fixos nas suas costas. Arrepios surgiram no pescoço do homem, mas ele não deu muita importância, já que todos que puderam entrar na comunidade passaram por várias verificações do Smart Brain, e suas avaliações de informações dos cidadãos foram classificadas acima de B. Você vai descer neste andar? O homem deu um passo para o lado. O pintor balançou a cabeça. Pensei que você fosse descer aqui. Meu? O homem estava preocupado com assuntos da empresa e só agora sentiu que algo estava errado. Infelizmente, a essa altura as portas do elevador já estavam fechadas. Os elevadores da área residencial de alta classe Smart New City reconhecem rostos automaticamente, depois que os proprietários entram no elevador, a menos que haja um comando de voz ou um pressionamento manual de botão, ele os levará automaticamente ao respectivo andar. Durante os horários de pico, também providenciaria o esquema de entrega mais eficiente. O elevador voltou a funcionar e o homem lentamente percebeu que algo estava errado com o pintor ao seu lado. A postura do pintor não mudou desde que entrou no elevador, sempre parado no mesmo lugar. Além do forte cheiro de tinta, parecia haver um odor podre, como se algo estivesse apodrecido. Pelo canto do olho, o homem viu uma corda meio rompida em volta do tornozelo do pintor. O cordão era velho e não combinava em nada com as roupas do pintor. Esta é sua primeira vez aqui? Sim. Onde você trabalhou antes? Eu estava ajudando parentes em um hospital de cirurgia plástica, mas eles sofreram um acidente fatal e o hospital fechou. O pintor falava normalmente, mas no espaço confinado do elevador o homem sentiu um arrepio na espinha. Ele interrompeu decisivamente a conversa e o elevador logo parou. Desta vez não houve mau funcionamento. Parava no 17º andar, onde o homem morava. Olhando para o corredor, o homem saiu rapidamente. Quando as portas do elevador se fecharam, ele olhou sorrateiramente para dentro. O pintor ainda estava olhando para ele e parecia que havia algo parecido com cabelo no balde de tinta que ele segurava. Eu vi isso errado? Enquanto o homem caminhava até a porta, ele percebeu algo errado. Uma capa de sapato médica usada e suja estava na frente de sua porta. O que são essas coisas? O homem chutou a capa do sapato para o lado e enquanto ela rolava, um sapato de criança caiu. Era um sapato pequeno, de um branco puro, e ficar olhando para ele por muito tempo dava uma sensação inquietante. Desde que conheci Anfei, parece que nada deu certo. Ele desconsiderou a capa do sapato, destrancou a porta com código e estava prestes a entrar quando de repente ouviu um barulho. A porta do elevador parecia ter se aberto novamente. Sem pensar muito, o homem entrou imediatamente em sua casa. Por que você tem chegado em casa tão tarde todos os dias ultimamente? Você está fugindo para ver sua esposa de novo? Uma voz coquete veio da sala quando uma mulher de pijama se aproximou. Houve um incidente. O homem com a jaqueta cheirando a tinta foi direto para o banheiro. Qual é essa atitude? Não tenho nem o direito de perguntar a você? A mulher pegou a jaqueta do chão e o seguiu até o banheiro. Enquanto o homem lavava o rosto com água morna, ele olhou para o espelho e de repente percebeu que o rosto de sua jovem e bela namorada estava coberto de pontos e buracos cada vez maiores. Baque. Suas mãos não conseguiram sustentá-lo e ele quase caiu no chão. A mulher, segurando a jaqueta, parecia confusa e surpresa. Por que você está pirando? Virando-se, o homem viu o rosto da namorada ainda lindo e cativante como sempre, com a pele tão delicada e os traços tão finos que parecia uma boneca Barbie. Não é nada, só tenho estado muito cansado ultimamente. O homem acenou com a mão e se fechou no escritório. Eu ainda estava falando com você. A mulher bateu longamente na porta do escritório, mas o homem não abriu, o que a enfureceu e a levou a jogar a jaqueta do homem no chão. Com um som suave, a mulher notou um sapato branco de criança caindo do bolso da jaqueta do homem. Anfei voltou para seu aluguel, e faltando algum tempo até meia-noite, ele não se apressou em entrar no jogo, mas verificou o saldo de sua conta bancária em seu celular. O diretor Zan foi eficiente. Logo após a assinatura do novo contrato, os honorários adicionais de atuação foram transferidos para a conta de Anfei. Olhando para os dígitos da conta, Anfei pensou no edifício da morte e nos vizinhos da comunidade residencial Felicidade. Eles arriscaram voluntariamente suas vidas no hospital de cirurgia plástica para entrar na área paraíso de Anfei. Sem a ajuda dos vizinhos, Anfei não poderia ter acumulado reputação suficiente em tão pouco tempo sozinho. Esse dinheiro é melhor usado para ajudar suas famílias. É também uma forma de aumentar minha virtude oculta. Anfei tinha acabado de receber seus honorários e não teve tempo de aproveitá-los quando ligou para a polícia para entrar em contato com as famílias das vítimas, usando o dinheiro para ajudar aqueles que realmente precisavam. A polícia apreciou muito a consideração de Anfei. Anfei, no entanto, também pretendia acumular rapidamente virtude oculta suficiente para atualizar seu santuário. Então recusou elogios públicos e apenas compartilhou seu nome com as famílias das vítimas, dizendo-lhes que poderiam contatá-lo se enfrentassem alguma dificuldade. Após a transferência, Anfei ligou o computador e o telefone para estudar.
Como ator profissional, se Anfei quisesse incorporar o ódio de um hospital de cirurgia plástica, ele teria que se informar minuciosamente de todos os ângulos. Ele estudou literatura relacionada à cirurgia plástica e também começou a investigar casos criminais vinculados a procedimentos cosméticos. Por volta das 11 da noite, Anfei descobriu inesperadamente que outrora existira um notável hospital de cirurgia plástica nos subúrbios distantes de Xinhu. A partir de certo momento, de repente não havia mais informações online sobre o hospital. E a única razão pela qual Anfei conseguiu rastrear qualquer informação sobre aquele hospital foi devido a alguns métodos especiais ensinados a ele por Feng Ziyu. Após uma busca mais aprofundada, Anfei descobriu que o hospital era financiado pela Eternal Life Pharmaceutical. Naquela época, o presidente da Eternal Life Pharmaceutical frequentava aquele hospital. Capítulo 409. 409.409 Maldição combinada múltipla. Dívida de sangue. 409. Capítulo 409. Múltipla maldição combinada. Dívida de sangue. 409. Capítulo 409. Múltipla maldição combinada. Dívida de sangue. Como o chefe de uma empresa de primeira linha pode frequentar um hospital de cirurgia plástica? O presidente da Eternal Life Pharmaceutical precisa de manutenção corporal constante? O já desaparecido hospital de cirurgia plástica não se ocupava apenas de cirurgias estéticas, apoiado pela Eternal Life Pharmaceutical. Seu escopo de serviço era surpreendentemente amplo, o que chocou Anfei. De tratamentos cerebrais a substituições de órgãos e esqueletos. Eles até alegaram que poderiam retardar o processo de envelhecimento e prolongar a expectativa de vida humana dentro de certos limites. Este hospital tinha um número impressionante de clientes sofisticados, acumulando riqueza para a Eternal Life Pharmaceutical além do que muitos poderiam imaginar. No entanto, este hospital que imprimia dinheiro foi encerrado durante a noite e todas as informações sobre o mesmo desapareceram da internet. Com base nas pistas limitadas que encontrou, Anfei percebeu que o hospital de cirurgia plástica foi fechado voluntariamente pela própria Eternal Life Pharmaceutical, mas o motivo exato permaneceu desconhecido para ninguém. O hospital fechou há 10 anos, no mesmo ano em que ocorreu o caso do enigma do corpo humano. A internet estava cheia de todo tipo de informação, mas agora, exceto Anfei, ninguém mais se importava com este hospital. Pegando seu smartphone, Anfei ligou para Li Xue, esperando que ela pudesse ficar de olho nos casos relacionados à cirurgia plástica e também investigar o hospital anteriormente operado pela Eternal Life Pharmaceutical. Assim que ele falou, Li Xue, do outro lado, tornou-se altamente vigilante. Sempre que Anfei mencionava um lugar, havia 80% de chance de que um homicídio tivesse ocorrido ali. Li Xue imediatamente contatou seus superiores e desligou o telefone com urgência. Ao ver a polícia levar suas palavras tão a sério, Anfei ficou bastante orgulhoso. Ocupado até quase meia-noite, Anfei verificou as portas e janelas antes de entrar na caixa do jogo. Concentre-se, desta vez quero ver claramente quem está atrás de mim. O maior encanto de Perfect Life era que nunca permitia que os jogadores se sentissem entediados. Mesmo que Anfei tenha derrotado a borboleta, ele não ousava ser descuidado agora. Colocando o capacete de jogo, o sangue gradualmente cobriu sua visão e sua consciência apareceu naquela cidade vermelho-sangue. Torcendo a cabeça desesperadamente, Anfei tentou ver atrás dele, mas nesse momento uma mão ensanguentada tocou seu ombro. Abrindo os olhos, Anfei olhou para o teto, suas pupilas encolhendo de medo. Mais perto agora. A figura ensanguentada parecia ter grudado em suas costas. Ele continuou olhando para trás, mas não conseguia ver nada. O processo de login no jogo deve ser o processo de entrada da consciência no mundo profundo. A cidade passa de normal para sangrenta, e de sangrenta para a noite negra do mundo profundo. Parece que há um mar vermelho-sangue entre a realidade e o mundo profundo, com a realidade e o mundo profundo em lados opostos deste mar, como uma imagem espelhada. O ser indizível pode ver o processo de minha consciência descendo. Poderia aquela maldita pessoa ser outro indescritível? Mas por que me atingir? Não me lembro de alguma vez ter alimentado qualquer inimizade com o indizível, além de possivelmente destruir vários santuários. Ao pensar sobre isso, Anfei começou a suar frio. Por que está excepcionalmente frio depois de entrar no jogo hoje? Em comparação com as sessões de jogo anteriores, ele definitivamente podia sentir que algo estava errado com seu corpo, mas não conseguia identificar exatamente qual era o problema. Abrindo inconscientemente o painel de atributos, Anfei respirou fundo o ar frio. Seu painel parecia igual ao de qualquer jogador normal, mas à medida que o número de sessões de invocação de almas aumentava, uma leve seda de sangue começou a aparecer em seu painel de atributos. No geral, ainda parecia normal, mas desta vez, quando ele fez login e abriu o painel, ele ficou preto claro, e até mesmo seu nome de identificação emitia um brilho negro ameaçador. O que está acontecendo? Rolando ainda mais, Anfei viu que sua virtude oculta havia aumentado de 86 para 92, provando que usar toda a sua remuneração sombria para ajudar as famílias das vítimas era realmente gratificante. Se o aumento na virtude oculta ainda fosse razoável, o aumento na reputação aterrorizou Anfei. Quando saí do jogo, minha reputação estava apenas em 46, como saltou para 71. Anfei ainda não sabia o que seus vizinhos haviam feito em seu nome. Só de ver o aumento na reputação o fez começar a entrar em pânico.
Continuando a percorrer a página de atributos, ele finalmente encontrou o motivo de seu painel de atributos escurecido. Na seção de status do jogo do jogador, além das maldições existentes de Tabou e Evil Fiend, outra maldição tão sombria quanto o abismo foi adicionada. Dívida de sangue, múltiplas maldições mistas, memórias e todos os rancores indescritíveis demais para serem mencionados convergem dentro do santuário. Seu animal de estimação, Big Evil, tem roído continuamente as estátuas de deuses dentro do santuário, danificando o santuário, e contraiu uma imensa dívida de sangue. Charme do jogador reduzido em 5, e quando você aparecer em áreas protegidas pelo santuário danificado, você será destruído pelos olhos atrás do santuário. A dívida de sangue deve ser paga com sangue. A figura atrás do santuário ficou completamente enfurecida por você e acordou de seu sono, procurando na noite escura por todos os que estão relacionados à destruição do santuário. Olhando para o painel de atributos, Anfei franziu os lábios secos. Destruir um santuário aumenta a reputação em 10. Então o grande mal tem destruído continuamente a mesma região? Os mesmos 2 santuários indescritíveis? Está agarrando a lã do mesmo santuário indescritível? A barra de status negativo do jogador exibe apenas os 10 estados mais perigosos e nesse ritmo, Anfei sentiu que não demoraria muito para que a barra de status negativo de seu personagem fosse completamente preenchida. Como única fonte de ódio no hospital de cirurgia plástica, eu, Anfei, não tenho muito medo do indizível. Anfei lutou para se acalmar, esperando que seus vizinhos não cometessem erros que ligassem tudo ao hospital de cirurgia plástica. Não, devo lembrar Baicinia agora. O indizível já os procura. Anfei pegou seu celular de bate-papo do grupo da morte e começou a se comunicar com alguns proprietários do Death Building que haviam saído, apenas para descobrir que Baicinia e Big Evil já haviam se separado do grupo, e os proprietários estavam procurando pela dupla. Anfei pretendia que Baicinian ficasse de olho no Big Evil, mas na realidade, o Big Evil também havia perdido Baicinian. Será que o grande mal ficou muito zeloso? Anfei precisava apenas destruir 5 santuários para ter reputação suficiente, mas agora ele temia que o grande mal, em seu frenesi, levasse Baicinia de um santuário a outro, destruindo cada um que encontrasse. Esqueça, se preocupar é inútil. Assim que meu volume de sangue se recuperar, é melhor eu ir pessoalmente encontrar o grande mal. O grande mal foi um sinal de grande desastre, considerado pelo sistema como a fonte da calamidade. Se não for verificado, certamente causará sérios problemas. No entanto, Anfei estava mais preocupado com Baicinian. Aquele segurança que tinha até medo de histórias de fantasmas, ele poderia sobreviver perto do grande mal. Anfei estava prestes a guardar seu celular quando, de repente, um proprietário do Death Building que estava na Ancestral Hall Street enviou uma mensagem para o chat em grupo. Um texto vermelho sangue apareceu na tela e o conteúdo fez o coração de Anfei bater mais forte. O monstro do hospital de cirurgia plástica começou a entrar na área do edifício da morte? De acordo com o que o proprietário do edifício da morte disse, numerosos rancores envoltos em cordas da vida se infiltraram na área do edifício da morte. Eles não entraram em conflito com ninguém, e até mesmo evitaram deliberadamente a Ancestral Hall Street, apenas correndo desesperadamente em direção às partes mais profundas da área do edifício da morte, como se algo os estivesse obrigando a ir para a morte. Exatamente quantos monstros entraram na área de construção da morte, o proprietário também não tinha certeza. A única coisa certa era que a área de construção da morte não era mais tão segura como antes. O hospital de cirurgia plástica está sondando as profundezas do edifício da morte? Se eles souberem que Butterfly está realmente morta, certamente tentarão todos os meios para obter o legado de Butterfly. Anfei agora tinha apenas uma gota de sangue, e até mesmo um pequeno rancor poderia facilmente matá-lo. Ele sentiu como se tivesse retornado ao estado em que entrou no jogo pela primeira vez, com os nervos altamente tensos, sendo extremamente cauteloso em cada canto ao seu redor até que pudesse sair. Deixarei a tarefa de aumentar minha reputação para os vizinhos, mas tenho que encontrar meu próprio caminho para aumentar minha virtude oculta. Usei quase inteiramente os royalties dos meus filmes de romance de mistério para ajudar as famílias das vítimas, mas mesmo assim, ainda estou a 8 pontos da virtude oculta, disse ele. Anfei decidiu se concentrar temporariamente em aumentar sua virtude oculta. Ele estava determinado a fazer boas ações sem parar, ajudando os rancorosos a realizarem seus últimos desejos. Devo atualizar meu santuário o mais rápido possível, caso contrário, quando o hospital de cirurgia plástica descobrir as especificidades da área do edifício da morte, será difícil sobreviver ao ataque deles com apenas uma gota de sangue sobrando em mim. Anfei não queria se tornar um fardo para os outros. Depois de passar 3 horas na Yimin Private Academy, ele, acompanhado por Yinglong e Zhang Guanxin, completou uma tarefa reservada com classificação G. Agora, uma tarefa classificada como G só poderia recompensar Anfei com um ponto de habilidade, e até mesmo a experiência era muito pequena. Ele manteve essas tarefas mais simples apenas para facilitar sua saída do jogo. Assim que o botão de logout acendeu, Anfei verificou seus vizinhos para garantir sua segurança e, em seguida, desconectou-se diretamente na sala ao lado de Ginseng. Removendo o capacete do jogo, Anfei saiu da caixa do jogo. Passava pouco das 3 da manhã, marcando o primeiro momento em que ele saiu do jogo. Desde que comprei esta caixa de jogo, parece que não tenho dormido direito, comentou. Embora ainda fosse meia-noite, Anfei não tinha a menor ideia de sonolência.
Ele havia se acostumado completamente com a noite, encontrando até conforto em ficar no escuro. Apagando as luzes de seu quarto, Anfei agarrou seu cobertor, olhando para as fotos da cena do crime na parede. Acontece que já ajudei tantas pessoas. Embora inicialmente eu estivesse apenas tentando garantir que eu mesmo sobreviveria bem. Ao ligar o telefone, encontrou vários e-mails não lidos, grande parte dos quais eram de familiares das vítimas, agradecendo a ajuda. Algumas pessoas já estão se esforçando ao máximo só para permanecerem vivas. Eles podem não ter entrado no mundo profundo, mas também não é fácil para eles, ponderou. A dor de perder entes queridos parecia agulhas perfurando diretamente o coração, sempre dolorosa quando lembrada. Embora a culpa final recaísse sobre Butterfly, todo o sofrimento estava sendo suportado por eles. Anteriormente, Anfei não havia interagido profundamente com eles e não conseguia ter empatia, mas depois de ouvir tantas obsessões do falecido, ele mudou profundamente. Um paciente que antes precisava de cura agora estava se esforçando para curar outras pessoas. Respondendo cuidadosamente à carta da família de cada vítima, para evitar perturbar seu descanso, ele programou o envio de todas pela manhã. Depois de escrever a última resposta, Anfei ainda não sentia sonolência. Navegando preguiçosamente em seu telefone, algo de repente veio à sua mente, levando-o a abrir o álbum de fotos em seu telefone. Deitado na cama, Anfei sentou-se imediatamente, os olhos fixos na tela do telefone, os dedos rolando lentamente para baixo. Mais 4 fotos apareceram em seu álbum telefônico, todas retratando jogando. As portas e janelas estavam todas bem fechadas e claramente ele estava sozinho na sala. Quem então estava usando o telefone para tirar fotos? Examinando as fotos com atenção, todos os horários eram em que Anfei estava jogando à noite, sem horário fixo. Comparando várias fotos, Anfei notou algo estranho. Todas as fotos tinham uma pequena sombra no topo. As 3 primeiras fotos não eram muito aparentes, mas a quarta, tirada depois que ele mudou para a caixa do jogo, parecia mostrar uma pessoa distorcida agachada em cima da caixa do jogo, aparentemente tentando rastejar para dentro. Parece que o fotógrafo queria documentar a presença da sombra. Ele estava tentando me avisar dessa maneira? O fotógrafo está nesta sala, mas não me fez mal. Em vez disso, ele deixou essas fotos. Por que ele simplesmente não me contou diretamente? Será que ele não pode aparecer quando estou acordado? Olhando para as fotos em seu telefone, Anfei arriscou um palpite. Será que quem tirou essas fotos de sombras seria Quan Xiao? Embora Anfei já tivesse encontrado tal evento anteriormente, ele não teve tempo para refletir sobre isso, pois tinha que lidar com a perseguição de Butterfly. Agora, ele estava preparado para entender completamente o que estava acontecendo com ele. Não apenas agora, mas também no passado. Algumas lembranças eram tão embaçadas e dolorosas que ele instintivamente resistiu a lembrá-las. Mas agora ele estava diferente de antes. Ele estava pronto para enfrentar todas as verdades. Primeiro, preciso instalar vigilância em toda a minha casa para ver como meu telefone tirava fotos enquanto eu jogava. Ainda estava escuro quando Anfei encomendou o equipamento e então foi cedo para o Meat Factory Courtyard for Family. Depois de mais de um mês de filmagens, Mystery Novelist, um drama de suspense psicológico doméstico extremamente raro, estava finalmente prestes a terminar. Todo o drama foi filmado sob vigilância policial, vivenciando inclusive um caso grave durante o processo, resultando em uma produção tumultuada. Mesmo sem iniciar as promoções, o drama já havia atraído atenção substancial, apontado como um sucesso antes de sua exibição. Anfei fez uma pausa no meio do caminho, mas depois de alguns dias de refilmagem, ele foi o primeiro ator a terminar as filmagens. Depois de matar todas as suas personalidades alternativas, emergindo genuinamente como Spider da sala, o mundo absurdo de Spider se fundiu com a realidade. Mas o que Spider viu era diferente da realidade. Ele ficou na intersecção de 2 mundos, estendendo a mão para sair do pesadelo. Substituir qualquer outro ator teria sido difícil para replicar esta cena carregada de emoções complexas, mas Anfei a executou perfeitamente. Em sua representação, todos viram o verdadeiro Aranha, um ser que matou 8 versões de si mesmo, alguém abandonado pelo mundo, mas ainda apaixonado por ele. Indiscutivelmente, todo o drama foi concluído sob o único ato da interpretação de Spider por Anfei, deixando o mundo com uma silhueta, assim como o próprio Anfei na realidade. Capítulo 410. 410.410 Falamos por você. 410. Capítulo 410. Falamos por você 410. Capítulo 410. Falamos por você. Existem algumas pessoas que nascem para serem atores, não por causa de sua atuação, mas por causa de suas experiências. Depois que o Aranha, interpretado por Anfei, matou todos quando o público percebeu que ele era o verdadeiro assassino, não nutriu nenhum ódio ou repulsa pelo antagonista. Em vez disso, seus corações estavam ocupados por uma complexa mistura de emoções. O Aranha era um assassino que matou pessoalmente 8 versões de si mesmo, mas a parte mais contraditória foi que todas as suas mortes e crueldade foram em prol da redenção geral. Anfei exibiu tudo isso vividamente através de sua atuação. No último momento do filme, quando o Aranha saiu do edifício da fábrica de carne para a família, parecia que o coração do público também estava purificado.
Ao longo dos anos, o diretor Zhang fez muitos filmes, mas já fazia muito tempo que não se sentia tão profundamente comovido pelo seu próprio trabalho. Mas no final de Romance de Mistério, ele continuou olhando para a tela, observando silenciosamente por um longo tempo. Perfeito no verdadeiro sentido da palavra. O papel da aranha parecia ter sido feito exclusivamente para An-Fei, e ninguém mais poderia tê-lo desempenhado. O diretor Zhang não fez nenhuma crítica, não porque não fosse bom, mas porque sentiu que não poderia julgá-lo. A compreensão de An-Fei sobre o aranha superou qualquer outra pessoa no set, e depois que An-Fei entrou no personagem, o diretor Zhang nem ousou chamar o corte casualmente, temendo que suas sugestões atrapalhassem o fluxo de pensamentos de An-Fei. Para um jovem ator de 20 e poucos anos, conseguir isso foi verdadeiramente sem precedentes. A mudança para a atuação de nível mestre não estava ligada em sua mente. Depois que An-Fei entrou no papel, ele estava interpretando o aranha, mas também interpretando a si mesmo. Então, quando o aranha completou sua redenção e finalmente saiu de seu pesadelo, o coração de An-Fei também foi tocado. Se um dia a noite escura do mundo profundo fosse dissipada, então o primeiro raio de luz da manhã no mundo profundo certamente cairia sobre An-Fei. Com tal convicção, An-Fei chegou a uma sublimação inesperada no final da trama. Não houve discurso, nem ação, apenas a maneira como ele saiu da escuridão foi suficiente para comover a todos. Acontece que realmente existem pessoas nascidas para atuar, disse Bai Xian, que havia sido indicado para imperador do cinema, calmamente enquanto observava An-Fei. Ele era o ator principal do filme, mas no final foi An-Fei quem o matou, fazendo parecer mais um personagem coadjuvante com muitas cenas. Na verdade, não seria preciso dizer isso. Não apenas Bai Xian, mas os outros 8 atores do filme pareciam personagens coadjuvantes. Corte. Depois de filmar a última cena, o diretor Zhang levantou-se imediatamente e caminhou rapidamente até An-Fei. Por um momento ele ficou tão animado que não conseguiu falar. Inicialmente ele acidentalmente viu An-Fei em Twin Flowers, onde desempenhou papéis duplos com habilidade requintada, o que o levou a querer An-Fei para o papel complexo de aranha. Ele não tinha grandes expectativas em relação a An-Fei no início, apenas esperando que An-Fei não estragasse e afetasse todo o show. Mas à medida que as filmagens avançavam, An-Fei transformou esse personagem mais complexo no destaque de todo o show. Fei, você é o ator mais talentoso que já vi em todos esses anos, realmente incrível. O diretor Zhang raramente elogiava alguém, especialmente à medida que envelhecia, ele geralmente parecia rígido e severo para a maioria das pessoas, mas neste dia, ele elogiou direta e abertamente An-Fei na frente de toda a equipe. Ao elogio do diretor Zhang e da equipe local, An-Fei apenas respondeu com um sorriso tímido, sem sentir que tivesse feito algo particularmente notável. Ao retornar ao camarim, An-Fei estava prestes a trocar de roupa, tirar a maquiagem e voltar para casa para jogar videogame, quando um membro da equipe correu pedindo-lhe para tirar posteres e fotos promocionais. Como o diretor Zhang queria inscrever Romance de Mistério para o Festival de Cinema deste ano, todo o trabalho subsequente também estava avançando. Assim que An-Fei terminou de filmar a cena final, a equipe de promoção entrou em ação a todo vapor, preparando-se para o próximo festival e lançamento. Assim que Romance de Mistério começou a sua intensa promoção, uma voz diferente surgiu de repente online, alegando que An-Fei ganhou popularidade ao explorar um crime da vida real, alcançando fama ao recriá-lo em filme, tendo tudo e deixando apenas tristeza e dor para as famílias das vítimas. Assistir aos seus filmes era como abrir repetidamente as feridas das famílias das vítimas. No início, ninguém prestou atenção a esta alegação aparentemente absurda até que na maior plataforma de redes sociais do país, alguém publicou um longo artigo e um vídeo falando em nome das famílias das vítimas, confrontando diretamente An-Fei e desejando que ele mostrasse alguma humanidade e parasse de magoar repetidamente as famílias das vítimas para seu próprio ganho financeiro. Esta postagem tornou-se bizarramente popular em um ritmo alarmante entre milhões de mensagens diárias na plataforma e começou a ser amplamente compartilhada e lida. Quando An-Fei terminou de gravar o vídeo promocional e os posteres, esse vídeo já havia aparecido nas pesquisas de tendências e nas primeiras páginas de certos sites. O mais bizarro, a popularidade de pesquisa daquele vídeo e postagem no blog sempre andava junto com Romance de Mistério. O volume de pesquisas aumentou simultaneamente, passando do 37º e 36º, inicialmente, para o 15º e 14º, respectivamente. Ficou claro que alguém estava manipulando as coisas nos bastidores, aproveitando a promoção de Romance de Mistério para atingir especificamente An-Fei e o filme. An-Fei desconhecia completamente esse problema. Ele havia trocado de roupa e estava com pressa de voltar para casa e jogar, mas foi parado pela tripulação. Todos não queriam fazer mal. Eles só queriam que An-Fei ficasse calmo, não ficasse com raiva, o que o confundiu ainda mais. Mais tarde, quando o diretor Zhang chegou, ele foi informado sobre a situação online. É óbvio que uma equipe profissional organizada está por trás disso, provavelmente velhos amigos de meu círculo querendo sabotar o lançamento de Romance de Mistério. O diretor Zhang, que passou por muitos altos e baixos, percebeu o problema imediatamente. Sinto muito, An-Fei, por arrastá-lo para isso. Esses caras devem estar me atacando, mas eles focaram em você porque você não tem uma empresa apoiando você. An-Fei estava sozinho, sem agente, sem empresa, ninguém gastando dinheiro para impulsionar suas pesquisas e ninguém para remover aqueles comentários desfavoráveis para ele. Se alguém quisesse atacar o romancista de mistério, An-Fei era de fato o alvo mais fácil.
Todos o tratavam como um caqui macio que poderia ser facilmente esmagado, só que ele não via dessa forma. Essas pessoas definitivamente planejaram isso há muito tempo. Posicionam-se na perspectiva das famílias das vítimas, colocando-se numa posição de desvantagem para despertar a simpatia da comunidade online. Independentemente de você ter feito algo errado, a questão de eles serem famílias das vítimas permanece a mesma, e você realmente ganhou fama atuando em um filme de assassinato. Esses dois fatos não factuais tornam tudo difícil para nós, falou o assistente do diretor Zan, com experiência em gestão de crises. Mystery Novelist iniciou sua promoção massiva e eles escolheram esse momento para divulgar a história, aproveitando nossa popularidade para acelerar a disseminação de informações. Essas pessoas são completamente sem escrúpulos. Enquanto a equipe discutia o assunto, Anfei continuou olhando o longo artigo e o vídeo editado. O vídeo começou com vários familiares das vítimas, cujos rostos estavam obscurecidos como se estivessem numa entrevista, chorando sobre a sua dor e infortúnio. E lentamente o seu tema mudou para Anfei, expressando seu desconforto com as histórias da sua família a serem transformadas em filmes, não querendo que outros testemunhassem a sua angústia interior. Anfei realmente entendeu essas palavras. Ele já havia entrado em contato com as famílias de cada uma das vítimas quando filmou Twin Flowers. Para ser honesto, quando filmou Twin Flowers ele também estava arriscando sua vida devido a um possível ataque de Butterfly, e parte do motivo para fazer o filme foi reunir todos para capturar Butterfly. Todas as suas decisões foram aprovadas pelas famílias das vítimas e não houve absolutamente nenhum problema de filmagem forçada. A última metade do vídeo também apresentava vários familiares das vítimas que não conseguiam parar de chorar porque pareciam relembrar os acontecimentos mais dolorosos. Entre eles estavam o pai de Wei Youfu, alguns familiares das vítimas do quebra-cabeça do corpo humano e outros que foram ajudados por Anfei. O velho mestre Wei nunca poderia fazer tal coisa, declarou Anfei depois de assistir ao vídeo. Eu entendo suas táticas agora. A primeira metade do vídeo apresenta pessoas contratadas fingindo ser famílias das vítimas para me atacar, seguida de entrevistas genuínas com as famílias das vítimas para confundir os espectadores. A essa altura, um arrepio surgiu nos olhos de Anfei. Quem realmente explorou a dor das famílias das vítimas foram aqueles que divulgaram o vídeo. Aqueles que realmente rasgaram os corações das famílias das vítimas também foram eles. Para me arruinar, eles não se importam com a dor que as famílias das vítimas sofrem. Essas feras realmente não param por nada, murmurou Anfei, olhando para a tela do telefone, quando de repente uma ligação foi recebida. Ele parou por um momento ao ver o identificador de chamadas antes de atender. Anfei, esse vídeo foi feito deliberadamente. Há alguns dias alguém veio nos entrevistar, eles queriam que nos opuséssemos a você, mas nós recusamos. Então eles cortaram a filmagem da entrevista para fazer aquele vídeo. Vieram as vozes do pai de Wei Youfu e de várias outras famílias de vítimas pelo telefone. Anfei ajudou a polícia a capturar os assassinos de seus entes queridos. Eles só se sentiam gratos a Anfei, então como poderiam se opor a ele? Velho mestre, acalme-se, isso não é grande coisa, deixe-me cuidar disso, Anfei falou calmamente, o que surpreendeu o diretor Zan e outros membros da equipe. O que Anfei estava enfrentando não era uma questão trivial. Um passo em falso pode encerrar sua carreira de ator. A saúde vem em primeiro lugar, apenas descanse em casa e não deixe que essas coisas complicadas afetem seu humor, Anfei, segurando o telefone. Estava na verdade confortando as famílias das vítimas, apesar de estar no centro da tempestade e ainda se importar com seus sentimentos. Um choro fraco podia ser ouvido do outro lado da linha. Um membro da família de uma vítima do quebra-cabeça do corpo humano sentiu-se usado. Ela sempre foi grata a Anfei, mas seu choro triste foi transformado por indivíduos sinistros em uma acusação contra Anfei. Anfei, durante o tempo em que o caso do quebra-cabeça do corpo humano estava sendo resolvido, você estava tão ocupado. No meu coração, você é como meu próprio filho. Não aceitarei esses demônios e monstros intimidando você, nenhum de nós aceitará. O pai de Wei Youfu, com voz firme, velho demais para navegar pelas complexidades da internet, procurou outras famílias de vítimas e, juntos, estavam decidindo o que fazer. A voz no telefone de Anfei foi audível para a equipe no local, e agora todos finalmente entenderam que tipo de pessoa Anfei realmente era. Essas repetidas situações de risco de vida, que ajudavam a polícia a resolver homicídios, não se referiam apenas a simples honras cerimoniais, mas profundamente relacionadas com pessoas reais, as suas famílias e tudo o que lhes dizia respeito. Não é realmente nada, fiquem tranquilos, tenho muitas maneiras de lidar com esses demônios. Depois de desligar, uma mudança quase imperceptível ocorreu na voz de Anfei. Como os outros lidavam com ele era uma coisa, mas atacá-lo arrastando inocentes para isso, usando o desespero dos inocentes para se relacionar com outro inocente. Como isso era diferente da borboleta. As tendências de pesquisas ainda estavam subindo. Anfei assistiu ao vídeo editado e disse palavra por palavra. Eles foram longe demais. Isso é mais do que apenas ultrapassar. Explorar até mesmo as famílias das vítimas é absolutamente desumano. O assistente do diretor Zan explodiu. Eles não encontraram as verdadeiras famílias das vítimas para se oporem, então ainda há uma chance. Irei falar com os investidores agora. O diretor Zan, ao contrário do diretor Jian, que estava filmando Twin Flowers, era um diretor veterano na indústria, e muitos o encararam. Sim, eles provavelmente não esperavam que as famílias das vítimas apoiassem totalmente Anfei.
Contratar pessoas para se passarem por vítimas é um descuido deles. Também apareceu Bai Xian, um veterano da indústria cinematográfica que valorizava muito An Fei e decidiu dar uma mão a An Fei. An Fei, vamos cuidar desse assunto. Não seja impulsivo. Depois de dizer isso, o diretor Zhan saiu apressadamente. Aos seus olhos, An Fei era inteiramente uma vítima, e dada a grande escala da oposição, obviamente com a intenção de sabotar o romancista de mistério, ele estava mais preocupado do que ninguém. Muitos atores de romance de mistério apoiaram An Fei, seja por justiça e justiça, ou por seu próprio futuro. Todos eles tiveram que encontrar maneiras de garantir a sobrevivência de romance de mistério. Caminhando até um canto, An Fei pegou seu telefone e descou o número de Jin Junho novamente. Jin Junho também estava investigando a questão relativa a An Fei. Ele garantiu a An Fei que responderia às 10 horas daquela noite. As pesquisas por romancista de mistério e pelas famílias das vítimas continuaram a aumentar, e a conta de An Fei nas redes sociais transformou-se numa névoa turbulenta de insultos e ataques que eram quase avassaladores, o suficiente para fazer a pressão arterial de alguém disparar. Neste momento, qualquer um que defendesse An Fei foi atacado e despedaçado. Parecia que An Fei nunca conseguiria mudar as coisas. Por volta das 8 da noite, um idoso de cabelos brancos postou um vídeo do hospital. Ele estava ao lado de sua esposa acamada e de seu neto recém-acordado. Revelou suas informações pessoais diretamente e depois falou sobre a ajuda que An Fei havia oferecido à sua família. Essa pessoa era o avô de Lai Shen. Poucas pessoas assistiram ao vídeo e abaixo dele ainda havia inúmeras contas insultuosas e agressivas. Mas em pouco tempo um estudante do ensino médio usou o telefone de seu professor para postar outro vídeo da escola, onde descreveu todo o incentivo e conforto que An Fei lhe deu. An Fei mudou sua vida. Essa pessoa era filha de Ku Yun. Numa casa velha e dilapidada, um idoso bem vestido reuniu todos os seus documentos e ficou ao lado da foto memorial do seu filho. Ele se identificou como um dos familiares das vítimas no vídeo. Ele mencionou que toda vez que pensava em seu filho, desmaiava de dor, mas ainda assim optou por dar um passo à frente para dizer a verdade. Não por qualquer outro motivo, mas porque sabia que An Fei também era filho de outra pessoa, que sentiria tristeza e desespero, e também sofreria angústia. Uma pessoa que enfrentou corajosamente a morte pelo bem dos outros não deveria receber tratamento injusto. Essa pessoa era o velho mestre Wei, pai de Wei Youfu. Um após o outro, os familiares das vítimas que An Fei ajudou se apresentaram. Eles suportaram a dor de suas memórias passadas e apoiaram An Fei firmemente. A voz de uma pessoa é fraca, mas quando suas vozes se uniram foi o suficiente para tocar o coração de todos. A polícia de Xinyu também fez um anúncio por volta das 8 horas. Eles não falaram por An Fei nem tomaram partido, mas do ponto de vista da justiça, tornaram públicas todas as doações às famílias das vítimas que An Fei havia conseguido através da polícia. Taxas de atuação, recompensas, nem um centavo poupado. Antes mesmo do evento acontecer, An Fei já havia doado tudo para as famílias das vítimas, arriscando a vida sozinho em busca da verdade, defendendo a justiça em seu coração, e depois de sobreviver a um encontro com a morte, ele silenciosamente doou todos os seus ganhos às famílias das vítimas que estavam em maior necessidade. Como poderia haver uma pessoa tão gentil no mundo? Se não fosse pelos vídeos adulterados e pelas calúnias maliciosas, nenhum dos atos de An Fei teria sido descoberto. Gradualmente as vozes que amaldiçoavam An Fei pareciam perder a confiança, e mais pessoas apoiavam An Fei. Capítulo 411, 411.411 Este mundo não é tão ruim. 411, capítulo 411 Este mundo não é tão ruim 411, capítulo 411 Este mundo não é tão ruim A opinião pública mudou. Quando um membro da família de uma vítima após outro abriu voluntariamente as feridas de seu coração para provar a inocência de An Fei, aqueles que espalharam rumores e incitaram problemas já haviam perdido. Os vídeos editados, os familiares das falsas vítimas e os artigos acusatórios e de boicote escritos por organizações profissionais, uma mentira após a outra foram expostas. Os mentores nos bastidores eram na verdade muito maliciosos. An Fei ajudou a polícia a resolver muitos casos de assassinato, envolvendo inúmeras famílias de vítimas, que muitas vezes não se conheciam. Então, eles pensaram que mesmo que personificassem um ou dois, ninguém notaria. Além disso, aqueles que se faziam passar pelas famílias das vítimas não eram totalmente alheios às vítimas. Eles podem ser amigos de um amigo ou parentes de um parente. Enquanto o dinheiro fosse suficiente, algumas pessoas não teriam resultados financeiros. A maioria dos espectadores online não se aprofundaria nos relacionamentos. Eles só queriam ver o que queriam ver, como um ator de sangue quente, conhecido por ser um herói justo, que na realidade é um canalha de sangue frio que pisoteia a dor interior das famílias das vítimas pelas costas. Os planejadores nos bastidores nem precisaram fazer muito. Eles plantaram a semente na ferida, e os vários sentimentos negativos na internet convergiriam para essa semente, permitindo que ela se transformasse em um monstro enormemente feio. Se houvesse 10 famílias de vítimas e An Fei tivesse ajudado 9, mas explorado uma, muitos sentiriam que ele estava errado e nunca poderia ser totalmente inocentado. Se as famílias das vítimas do caso do enigma do corpo humano não tivessem reagido tão direta e veementemente, An Fei estaria agora se afogando em um mar de calúnias, sem a chance de sequer levantar a voz. Se os atos de An Fei de ver e agir fossem realmente apenas para sua própria fama, ele provavelmente já estaria arruinado e não se envolveria mais em atos de tanta coragem e retidão.
Infelizmente, nenhuma dessas suposições se concretizou. Anfei ajudou a polícia a resolver casos para não usar ninguém ou para qualquer fama. Ele simplesmente queria garantir justiça para seus vizinhos no Deep World. Este mundo é realmente terrível, mas às vezes não é tão terrível assim. Os planeadores nos bastidores não esperavam que a reação das famílias das vítimas fosse tão intensa. Nem previram que a polícia de Xinyu interviria diretamente na segunda fase da propagação da opinião pública. Todas as mentiras foram expostas, revelando uma verdade incrível, que não havia realmente nada de errado com Anfei. Aqueles que orquestraram tudo isso perceberam que não poderiam mais usar as famílias das vítimas para boicotar Anfei, então mudaram decisivamente sua abordagem, deixando um grande número de trolls da internet espalharem informações diferentes. Como suspeitar que toda a aprovação foi uma parte orquestrada de um golpe publicitário do romancista de mistério para seu filme? Eles começaram a atacar diretamente a tripulação do romancista de mistério, com o mesmo raciocínio que usaram contra Anfei. Alegaram que, para a promoção do filme, o romancista de mistério abriu as feridas nos corações das famílias das vítimas, ignorando a sua dor e desespero. Este grupo de feras falou as palavras mais atenciosas. Eles falavam alto e poderoso, justos e eloquentes, mas no fundo não se importavam com a vida ou morte das famílias das vítimas. No entanto, naquela época havia muito poucos que ainda estavam dispostos a acreditar neles. A grande maioria dos internautas manteve a capacidade de pensar de forma independente. O longo vídeo pedindo um boicote a Anfei foi excluído, e a conta que publicou o vídeo pela primeira vez foi cancelada e fugiu. Agora a internet estava repleta de vídeos gravados por diversas famílias de vítimas. Esses vídeos não eram claros nem legendados, mas eram extremamente genuínos, tão genuínos que faziam o coração das pessoas doer. Muitas calúnias foram substituídas por frases calorosas, mas essas palavras nojentas e cruéis ainda permaneciam nas plataformas de mídia social. O mentor dos bastidores fugiu e os caluniadores foram embora. Em pouco tempo, as palavras que eles disseram seriam excluídas ou enterradas sob outros comentários. A única coisa que permaneceu inalterada foi Anfei, que viu tudo acontecer. Depois das 9 da noite, o nome de Anfei apareceu nas pesquisas de tendências nacionais, provavelmente o mais próximo que ele já esteve de Huang Ying. Observando seu aumento de popularidade, Anfei saiu do camarim e encontrou o diretor Zhang em uma videochamada com vários homens. Assim que o diretor Zhang viu Anfei, ele imediatamente o puxou para o campo de visão da câmera. Esses senhores são os produtores e principais investidores de Romance de Mistério, e estou discutindo com eles como contra-atacar. Costumava ser assunto do próprio Anfei quando eles o atacavam, mas agora que estavam atacando o romancista de mistério, isso envolvia toda a equipe de filmagem, e até mesmo os investidores do filme não conseguiam manter a calma. O diretor Zhang apareceu como se já esperasse isso o tempo todo, acreditando desde o início que o romancista de mistério era o verdadeiro alvo. Diretor Zhang, não tenho nenhum problema sobre como você deseja contra-atacar, mas você deve absolutamente parar de envolver as famílias das vítimas, disse Anfei diretamente aos homens na tela. A dor de perder um ente querido, revivê-lo continuamente, é realmente muito cruel. Espero que não explorem o vídeo divulgado pelas famílias das vítimas e a atenção que ele atrai, e que tudo isso acalme o mais rápido possível. Diante do diretor, dos principais investidores e dos produtores, a postura de Anfei era incomumente firme, como se ele não estivesse discutindo com eles, mas informando sobre o que deveriam fazer. As pessoas no vídeo se entreolharam. Todos planejaram aproveitar esta oportunidade para aumentar ainda mais a popularidade de Romance de Mistério, que também era inerentemente uma promoção para Anfei. Anfei, observe sua classificação entre os atores de cinema e o aumento de seus seguidores nas redes sociais. Esta é realmente uma grande oportunidade. Tem certeza de que deseja desistir? Um homem na videochamada não conseguiu compreender, mostrando Anfei em seu computador. A internet está cheia de discussões sobre você, um ator de cinema sem companhia, sem agente, que nem sequer se tornou membro de uma plataforma de mídia social, e ainda assim você usou seu salário e recompensa de filme para ajudar as famílias das vítimas. Suas boas ações habituais lhe renderam a chance de se tornar famoso. Vamos focar nossa promoção em você. Este é apenas um presente do céu. Há alguma decência a ser observada na promoção e no aumento da popularidade. Além disso, eu não estava arriscando minha vida para ajudar a polícia por fama ou recompensa. A voz de Anfei era baixa e poderosa enquanto ele olhava para as pessoas no vídeo, e naquele momento, nenhuma pessoa falou para contradizê-lo. Pare de incomodar as famílias das vítimas, vamos deixar por isso mesmo. Apesar da atitude resoluta de Anfei, os homens no vídeo continuaram a persuadi-lo, mas seus olhares para Anfei agora estavam cheios de respeito. Depois de filmar intensamente o dia todo e ver as intermináveis calúnias, falsas acusações e insultos nas redes sociais, Anfei também estava cansado. O que mais importava era sua excelente memória, que poderia ser descrita como fotográfica. Mas isso também significava que era difícil para ele esquecer o que tinha visto, às vezes lembrando-o involuntariamente. Ter sido insultado por tanto tempo e estar apenas cansado mostra que amadurecia um pouco. Anfei não sabia se tais eventos continuariam, mas ele não pararia por causa deles, afinal, ele tinha inúmeros colegas atrás dele. Depois de cumprimentar os funcionários que se importavam com ele, um por um, Anfei se preparou para sair.
Depois de trocar de roupa, Anfei tinha acabado de sair do set quando ouviu o som de um motor de motocicleta ligando. Olhando para cima, ele viu Li Shue com roupas casuais esperando do lado de fora. Quando você veio? Já estou esperando há um tempo. Li Shue jogou um capacete de motociclista para Anfei. Vá em frente. Butterfly ainda não foi pego e os líderes da estação estão preocupados com você viajando sozinho à noite, então eles me pediram para levá-lo para casa. Bem, obrigado por sua liderança então. Você realmente acredita nisso? A motocicleta ganhou vida e Li Shue, carregando Anfei, saiu disparado do Meat Factory Courtyard for Family e correu pela rodovia no subúrbio distante de Xinhu. O farol cortou a escuridão, cortando o subúrbio desolado, movendo-se através do vento noturno. Você achou que teria tantos problemas antes de ajudá-los? Não. Você os ajudaria novamente no futuro? Sim. A resposta de Anfei veio do banco traseiro da motocicleta. Li Shue não falou depois de ouvir, ela apenas suspirou profundamente. As luzes da rua iluminavam a estrada à frente e logo após sair do trabalho, Li Shue correu para o set assim que soube do que aconteceu online. Depois de entrar no bairro da cidade, Li Shue diminuiu a velocidade. Quer tomar uma bebida? Ela tinha visto as redes sociais de Anfei, os insultos indescritíveis e a difamação poderiam enlouquecer uma pessoa, então ela queria ajudar Anfei a mudar seu foco. Ficar bêbado pode dissipar os problemas. Vocês, policiais, costumam beber depois do trabalho? Anfei olhou para as barracas de comida à beira da estrada. Apenas o distrito da cidade velha ainda tinha restaurantes tão pequenos. E se o distrito inteligente fosse expandido, esses pequenos lanchonetes poderiam desaparecer lentamente. Quem disse que os policiais não podem beber depois do trabalho? Todo mundo é humano, assim como você. Esqueça, você ainda tem que voltar de moto para casa. Não ande se você beber e não beba se você andar. Depois de ser deixada no portão de seu bairro por Li Shue, Anfei a convidou para comer fora, e eles conversaram muito durante a refeição, principalmente sobre o caso de assassinato ocorrido em Xinhu, assustando tanto o garçom que suas mãos tremiam enquanto ele servia os pratos. Só às 11 horas da noite é que Anfei voltou para sua casa. Ele tomou um banho frio, pegou o telefone e ligou para Jin Junho. Você encontrou alguma coisa? Eu encontrei algo, mas é um pouco espinhoso. Jin Junho hesitou. Esse cara é um louco que faz coisas por dinheiro. Acho melhor não provocá-lo por enquanto. Um louco? Quão louco? Os lábios de Anfei se curvaram ligeiramente, seus olhos pareciam assustadores. A maioria em nossa linha de trabalho é como eu, operando sozinha. No entanto, existem alguns que ganham a vida com chantagem e formaram seu próprio pequeno círculo chamado Floating Light. O significado é simples. Não importa quão brilhante seja uma estrela, eles podem transformá-la em um meteoro. Este grupo não tem limites. Eles se rebaixam a tirar fotos furtivamente, gravar, fabricar histórias, ameaçar qualquer coisa. Por dinheiro eles não comeriam apenas pãezinhos de carne humana, eles poderiam até comer merda. Eles estavam usando a família da vítima? Você fez uma grande cena desta vez. Foi o líder deles quem fez isso. Jin Junho suspirou. Tem certeza que quer enfrentá-los de frente? Eles provavelmente farão tudo ao seu alcance para difamar você, atacá-lo, vigiá-lo constantemente e até mesmo usar a opinião pública para forçá-lo ao limite. Jin Junho falou muito sério. Aquela besta já empurrou alguém até a morte por dinheiro antes. Não estou mentindo para você, ainda é possível pesquisar online. Há cerca de 10 anos, um streamer ao vivo com uma doença terminal foi levado ao suicídio por eles. Uma mulher que transmite ao vivo com uma doença terminal? Anfei achou a história vagamente familiar e de repente se lembrou do fantasma da entrega que caluniou maliciosamente a saia vermelha. Ele lembrou vagamente que o ID do Delivery Ghost na sala do streamer ao vivo se chamava Floating Light no ponto 1. Eles não jogavam tão bem há 10 anos, agora seus métodos são mais sujos. Recentemente, o seu líder destruiu uma estrela de cinema, alegando que ela abusava de drogas e tinha transplantado o rosto de outra pessoa. Então eles mantiveram uma vigilância implacável sobre ela, como um bando de vermes devoradores de carne. Jin Junho contou a Anfei tudo o que sabia, sem deixar nada de fora. Na verdade, no momento em que soube que Anfei estava se preparando para assumir uma postura dura contra eles, percebeu a gravidade da situação. Floating Light reuniu um bando de feras. Eles eram mais do que meros trolls ou paparazzi, mas uma matilha de cães loucos que mesmo que levassem alguém à morte, ainda contariam seu dinheiro e se divertiriam com ele. Até agora, nenhuma celebridade se dispôs a provocá-los voluntariamente. Anfei, pense com cuidado. Eles estão profundamente escondidos e há muitos deles. Capturar o líder não significa que acabou. Além disso, pense bem, eles fabricam rumores coletivamente e levam as pessoas ao suicídio. O principal culpado recebe no máximo alguns anos de sentença, e então o pessoal dele continuará a atacá-lo sem parar. Com seu futuro brilhante, vale mesmo a pena lutar contra esses vermes? Jin Junho aconselhou seriamente. Eu não planejei isso originalmente, mas ouvindo você dizer isso, me sinto obrigado a fazer a coisa certa. Seja para o streamer ao vivo há 10 anos ou para a estrela de cinema que morreu recentemente. Disse Anfei depois de saber os nomes do líder da Floating Light e de vários membros principais de Jin Junho. Não se preocupe, não farei nada drástico. Se eles estão descaradamente fabricando rumores e me insultando, então terei que dizer algumas palavras indelicadas sobre eles também. Anfei não entrou em detalhes sobre seus planos com Jin Junho.
Na verdade, ele estava apenas se preparando para dizer alguns palavrões sobre eles, mas seria no mundo profundo, usando o poder do palavrão amaldiçoado. Se seus membros principais se banquetearam com tantos pães de carne humana, eles devem estar se saindo muito bem. Eles deveriam ter a capacidade de comprar a vida perfeita. Na verdade, se eles poderiam comprar vida perfeita, não era importante para Anfei, que também não estava planejando deixar esses caras em paz. Quando chegasse a hora, ele planejava trabalhar com a polícia para garantir que essas pessoas recebessem a punição que mereciam. Eles gostam de se deliciar com pães de carne humana, não é? Tudo bem. Vou preparar uma sala inteira de pães encharcados de sangue para eles e deixá-los comer até se fartar. Anfei raramente ficava com raiva agora, mas quando viu o pai de Wei Youfu parado ao lado do retrato de Wei Youfu com um telefone antigo, tentando provar sua inocência, uma chama acendeu instantaneamente no coração de Anfei. Até mesmo para agir como as famílias das vítimas, já que elas não se importam nem um pouco com o desespero dos outros. Eu também não preciso me preocupar com o desespero delas. Depois de desligar na cara de Jin Junho, Anfei olhou para o relógio na parede. À meia-noite, ele entrou na Game Box e vestiu o capacete preto de jogo. Fim do vídeo.